E aí, gente, estamos de volta. Mais um episódio do nosso Power On, que veio para entregar a mensagem que talvez você que já está assistindo, já tenha assistido algum episódio e hoje vai assistir mais um, porque as coisas acontecem conforme Deus planeja. E às vezes nós nem sabemos aonde Deus vai nos levar. E hoje estou aqui com uma pessoa que faz muito sentido a gente estar aqui hoje. Uma pessoa que abriu o caminho para nós aqui em Alphaville. Uma pessoa que ele nem sabia, ficou sabendo hoje. Foi usado por Deus para quê? Para que nossos caminhos se cruzassem e que nós estamos aqui hoje por isso. Porque se não fosse há um ano e meio atrás, né? Nós não estaríamos aqui. E Fergutz, seja bem-vindo, mano. Amém, meu irmão. Aqui o podcast é seu. A gente tá nosso. aqui para... É nosso, tudo acontece. É isso Mas aí. gratidão e... Amém. Hoje a gente está aqui para bater aquele papo legal, né? Acho que a gente vai falar muita coisa aqui com um único objetivo, que é mudar a vida das pessoas, Amém. assim como a nossa foi mudada. Amém. Tenho certeza, assim como Jesus, né, tem feito Transforma na nossas sua. vidas, né? A todo momento. Isso. E se apresenta aí pro pessoal que tá assistindo. Aí. Olha pra onde? Aí assim, ó, essa aqui é a sua e aquela lá tá Fechou. direto. Galera, prazer falar com vocês. Quem não me conhece, eu sou o Marcos Antônio Fergutz, tenho 26 anos, sou um amigo do Igor, já venho há algum tempo, a gente andou junto, depois acabou desvinculando e agora estamos aqui novamente, agora trazendo essa mensagem para você. Então você que está aqui agora já aperta no like, comenta aqui embaixo, manda às vezes uma dúvida, depois o Igor vai responder, eu posso responder também depois lá no que vai ser gravado, depois vai soltar, né? E a gente vai responder suas perguntas, fechou? A gente espera que aquilo que a gente vai compartilhar aqui seja algo que vai não só transformar nossas vidas, porque vai ser uma troca aqui, mas também que transforme a sua vida através das nossas histórias. Fechou? E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Aqui não vai ser só eu perguntando, mas nós vamos fazer um bate-bola. O Fergutz também vai fazer algumas perguntas, a gente vai estar interagindo com vocês, porque a única coisa que nós queremos é que uma mensagem que nós vivemos, que nós carregamos, chegue até você. E o único motivo que a gente está aqui é sobre isso, Amém. Né? Nós, na vida, aí aprendemos esses dias, né, Fergutz? Uns 2 anos, digamos aí, praticamente o mesmo tempo. Foi o que você aprendeu, se conectou com o Pablo, nós assistimos, Total. Enfim, foi uma coisa muito louca. Mas eu vou começar a fazer uma pergunta aí já. Manda boa. bala. Quem que era o Fergutz antes dessa mudança? O Fergutz antes dessa mudança era um menino. Eu sou de uma família de classe média alta. Cresci com meus pais separados. Hoje eu vejo a grande... Como é que eu posso usar a palavra? Meu pai foi o divisor de águas na minha vida. Porque se você tem uma criação boa, querendo ou não, a colheita vai ser boa. Então meu pai foi esse cara. Colocou muita pressão em mim desde muito cedo. Então mesmo não, a nossa guerra nunca foi contra dinheiro, porque dinheiro sempre teve ali não abundante, mas tinha uma estabilidade financeira. Mas a maior guerra do Marcos era a mentalidade. Identidade, cheio de bloqueios, passei vários traumas na minha infância, que separação dos pais, e isso gera uma explosão interna de sentimentos negativos, né? Porque você, às vezes, almeja seu pai e sua mãe junto e acaba não vendo eles juntos mais. E aí isso acaba denigrindo a imagem da criança. Eu pensava que, às vezes, a culpa era minha da separação deles. Então, imagina uma criança de 10 anos pensando que a separação dos pais é a culpa dele. Isso gera uma deturpação gigante na cabeça da criança. Sem levar em consideração sentimentos emocionais. O jovem, às vezes, tu não tem aquela base da mãe, aí você começa a conectar com outros amigos, aí você começa a conhecer pornografia, a sexualidade. Então, isso foi deturpando quem o Marcos era. Mas, voltando ao assunto do meu pai sempre colocou muita pressão em mim para mim ser um homem. Mesmo que na minha caminhada eu não pude ativar isso e vim ativar depois que vim para cá, me conectei com Deus, com o Pablo, isso foi um divisor também de águas na minha vida. Eu sempre fui um cara que eu sempre busquei não ficar acomodado. Com 14 anos eu fui entregar panfleto na minha cidade para ganhar R$20 por dia. Porque eu não queria depender do meu pai. Olha só, a minha cabeça já vinha trabalhando para não ficar dependendo das coisas. Com 16 para 17 fui trabalhar como servente de pedreiro nas obras. Com 18 me formei em corretor de imóveis e com 22 me tornei engenheiro civil. E aí depois eu tive a conexão de vir para Alphaville. Aí tudo que o Marcos era finalizou ali, para vir a transformação do Filho de Deus. Um filho amado do Pai. Onde eu fui conhecer a palavra e vim me transformando até hoje. Hoje estou com 26 anos. Então, esse time de 4 anos eu vim me transformando todo dia, buscando conhecimento, entendimento da palavra e lapidando ainda mais quem o Marcos é. Para eu ser quem eu sou hoje. Porque talvez não, tenho certeza, há 4 anos atrás jamais eu ia sentar numa cadeira aqui
para falar com alguém. Porque os bloqueios, os sentimentos, aquela inferioridade, né? Olhar para os outros e falar assim, eu não sou capaz de estar aí. Então isso o Marcos carregava. E muitas pessoas levam em consideração um lado financeiro. Porque como eu nunca tive uma preocupação financeira, tinha os outros lados, familiares, bloqueios, enfim, todas aquelas coisas que você traz que o dinheiro não resolve. E as pessoas que não estão nessa condição, elas acham que vai resolver, mas não resolve. Porque elas buscam e falam, quando eu tiver 1 milhão na conta vai resolver minha vida. Não vai. Porque tem que resolver aqui dentro. Para ir fora você começar a viver um mundo diferente. Porque o mundo de fora é aquilo que você tem dentro. Então quando você olha para dentro e começa a lapidar e se transformar, a sua vida muda totalmente. Assim, eu costumo dizer que enquanto nós não nos conhecemos, enquanto nós não sabemos aquilo que nós carregamos, Total. é impossível a nossa mente visualizar aquilo que nós fomos chamados para ser. É verdade. Porque, por exemplo, muita gente pensa que o dinheiro é a solução de todos os problemas. Não. Às vezes a gente fala assim, não, quando eu tiver 1 milhão na minha conta, eu vou ajudar a salvar as pessoas, salvar vidas, eu vou ajudar a chegar nas pessoas, vou ir para a internet, vou ajudar a transformar a vida das pessoas, mas isso só vai acontecer quando eu tiver 1 milhão. E não é sobre isso, né? Sobre isso. É sobre realmente entender quem que nós somos. E quando a gente caminha, eu costumo dizer que quando a gente caminha longe de Deus, tá? Eu sou uma pessoa diretamente ao ponto, porque assim, hoje eu vejo que Deus é a base de tudo. Amém. Antigamente eu acreditava que Deus existia. Hoje eu vejo que ele é a base e o fundamento da nossa vida. Então eu já costumo dizer que assim, quando nós não nos entendemos como filhos, como amados, como merecedores da posição que ele tem para nós, Amém. É muito difícil a gente chegar lá de uma maneira que a gente acha que só o dinheiro vai fazer. Quantas vezes eu vejo um monte de gente com conteúdo bom? Esse final de semana eu fiz uma palestra aqui, cara, acabei com tudo aqui com o pessoal, por quê? Nós temos que entender que nós somos filhos, nós somos merecedores. A única coisa que às vezes a gente não faz é virar a chave do merecimento. Porque você teve o seu pai colocando pressão em você, eu tive o meu colocando pressão em mim, só que a pressão que Deus dá pra gente não é uma pressão. Não. Ele já dá o acesso. É isso aí. Uau. E quando nós nos conectamos a ele e entendemos isso, o acesso já nos foi dado. Basta nós aceitarmos a posição de filhos, porque você aceitou a posição de filho do seu pai. Tudo aquilo que ele te deu ou te proporcionou, seja bom, seja pressão, seja aquilo que ele precisava fazer, você aceitou e você passou por esse período. E sabe o que é mais doido? Eu fui reconhecer isso ano passado. Eu fiquei 25 anos da minha vida não querendo reconhecer e aceitar o meu pai. Não como um pai, mas um pai provedor. Porque hoje, a geração de hoje, se você olhar, as pessoas olham pra mim e falam, é um cara bonito, ele tem tudo e a vida dele é perfeita. Tá muito enganado. E eu tinha essa trava dentro de mim porque eu não queria reconhecer isso, porque eu sempre fui aquele de fazer. 14 anos entregando pra frente da rua, vendia pente de cabelo, aqueles que o vovozinho coloca na... Eu lembro no meu primeiro dia, eu fiz R$300 vendendo pente de cabelo. Então eu já tive esse desejo de querer fazer acontecer. E talvez isso me travou em relação a reconhecer o que meu pai fazia. Então eu pude reconhecer, quando eu entendi minha paternidade em Deus, em reconhecer que meu pai, sim, eu tenho que agradecer por tudo que ele proporcionou. Eu não posso travar isso na minha vida. Você queria nascer numa família pobre? Foi Deus que me permitiu nascer onde eu nasci. Mas isso não vai definir quem eu sou. Porque tem aquela frase muito famosa, né? Eu esqueci agora o nome da pessoa que fala, mas o dinheiro só mostra aquilo que está no seu coração. Exponencializa. Isso. E talvez tem pessoas que nunca vai ter muito dinheiro porque não trabalha o coração. Não é humilde o bastante para olhar para dentro de si, porque o próprio Jesus fala, né? Aquele que se humilhar a si mesmo, não é se humilhar diante dos outros, é aquele que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. A grande pergunta que eu quero fazer para você que está em casa, quem é você quando você está de frente para um espelho? Lá no seu banheiro, quando você acorda de manhã cedo e você se olha no rosto, quem é você? Você é a mesma pessoa que está ali e a mesma pessoa que vai sair lá na rua ou você se transforma quando sai da porta da sua casa? Isso vai fazer total diferença na sua vida, para você receber as bênçãos de Deus. Isso é primordial. E a gente acaba vivendo coisas extraordinárias quando nós entendemos e nos colocamos embaixo disso. Né? Total, é o posicionamento, né? Porque assim, quando nós aceitamos esse lugar de filho, não é nem um prêmio, não é nem algo a mais. É simplesmente aceitar o quê? O lugar de filho. É aceitar. É aceitar que assim, Deus é pai. Deus faz as coisas, Deus tem planos para nós. Amém. Assim como assim, seu pai, meu pai, aquele que está assistindo, seu pai também tem plano para você. Tem. Nós precisamos apenas o que às vezes aceitar. Aceitar.
E é difícil, hein, É velho? difícil. Você trazendo esse ponto, acho que é legal falar pra galera que tá em casa, que muitas pessoas, né, vamos usar a palavra inimigo, o inimigo ele usa vários fatores para deturpar a figura do pai e também da mãe, mas principalmente do pai. Porque o pai, quem é Deus? Deus é um pai. É o pai eterno. Então, quando você tem a figura do pai aqui na terra deturpada, a pessoa tem tanta crença negativa em relação ao pai que ela não consegue ter uma conexão genuína com Deus. Então, a pessoa às vezes passa rejeição, o pai é alcoólatra, o pai abandonou, o pai estrupou o filho ou a filha. Então, a pessoa cria uma imagem tão negativa do pai que ela não consegue ter a mesma visão, uma visão positiva de Deus, por conta do pai aqui na terra. Então, você que está em casa, tem esse olhar misericordioso e de perdoar seu pai e sua mãe também pelo que eles fizeram. Porque se você não conseguir perdoar seu pai e sua mãe, porque Deus já sabia isso, porque ele falou, aquele que honra seu pai e sua mãe vai ter mais dias na terra. Né? Aquele que honra pai e mãe tem vida longa na terra e vai receber todas as riquezas. Então o principal é você honrar pai e mãe, porque se você não consegue honrar seu pai e sua mãe, você não vai conseguir honrar Deus. Eu lembro até hoje de um dia que eu estava conversando com um amigo meu lá da Alemanha, o Felipe Fernandes. E aí nós trocando ideia sobre pai e mãe, ele falou assim, cara, eu senti de falar para você uma história que eu fiz comigo, né? O Felipe falando. E ele falou o seguinte, o dia que eu peguei uma bacia de água e fui lavar o pé do meu pai e da minha mãe. Aí eu falei, caraca, nunca pensei em fazer isso. Já fiz isso com várias pessoas, mas nunca fiz com o meu pai e com a minha mãe. No dia eu já falei assim, pai e mãe, senta aqui, por favor. Sentamos lá na sacada de casa do apartamento, que meus pais são separados, mas hoje eles são amigos. Eu tive a graça de Deus fez meu pai e a mãe se conectar de volta e serem amigos hoje. Peguei a bacia, comecei a lavar o pé do meu pai e da minha mãe. A minha cabeça começou a queimar, mano. Agora eu não vou lembrar a passagem da Bíblia, mas diz que quando você faz isso, de honrar as pessoas, e principalmente seu pai e sua mãe, você recebe uma coroa viva de fogo na sua cabeça. E quando eu comecei a lavar o pé do meu pai e da minha mãe, e falar para eles que eu amava eles e agradecia por tudo que eles fizeram, cara, foi algo assim, um divisor de águas. Porque não na parte externa, mas interna do meu coração. Eu comecei a olhar para eles com um olhar de filho. Porque geralmente a gente quer mudar nosso pai e nossa mãe, a gente quer que eles se adequem àquilo que a gente está fazendo. E eu já quis muito fazer isso com a minha mãe e com o meu pai. Ah, eu tô me transformando, você também tem que se transformar. Eu queria impor. Pressão, né? E esse impor, eu tava desonrando eles. Na minha cabeça, no meu coração, eu queria ajudar. Mas no princípio, eu tava desonrando, porque eu não estava aceitando quem eles eram. E a forma que eles queriam viver. Então isso foi libertador, não só para mim, mas para eles também. Aí você falou aí sobre algo sobre o perdão, né? A gente começa já a entender uma outra visão de perdão, né? Porque assim, às vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos, ou sonhamos para elas. Mas nós temos que entender que às vezes o perdão que nós temos que liberar... Por que eu falo isso? Porque às vezes você queria que eles fizessem aquilo numa maneira forçada. E aí você mesmo entende o que é o perdão, e aí você fala para você... Deus, perdoa aquilo que eu estou tentando fazer, aquilo que eu quero fazer às minhas forças, da minha maneira, mas na verdade eu só tenho que aceitar as coisas, ou as pessoas, ou nossos pais, conforme eles são. É isso. Nós passamos, quem está gravando aqui atrás é a Karina, minha esposa, e nós passamos por isso. Nós entendemos, quando nós nos conectamos com isso, eu entendi quem eu era, o lugar de filho, o lugar que eu realmente precisaria estar. Eu fiz a mesma coisa de pedir perdão para ela, lavando os pés dela, num evento que teve. E nós também sentimos a mesma coisa. Foi algo que, assim, nós recebemos do céu o perdão. Eu pedi perdão para ela por tanta coisa. Nós, quando somos homens e não entendemos o poder ou aquilo que nós carregamos, nós não tomamos o lugar que nós deveríamos. E nós acabamos machucando muito as pessoas que estão ao nosso lado. E eu fui uma pessoa dessa que machuquei muito a minha esposa, com traição, com um monte de coisa. E quando eu me entendi como filho, como eu me entendi como pessoa, como alguém amado, porque na verdade eu não entendi o amor. Mesmo tendo o amor que eu tive com meu pai, uma relação e minha família muito boa, mas eu não me senti amado o suficiente para ter o amor de Deus e para transbordar esse amor. Então, assim, o amor que eu senti, que eu reconheci e entendi que é verdadeiro, é o amor que eu entendi que eu precisava dar para ela, que eu sempre tinha machucado. Caraca. Então, assim,
É muito importante essa questão de amor. Muita gente hoje em dia tá falando Você o precisa seguinte... ser muito homem pra assumir isso na internet. Cara, graças a Deus, Deus me deu essa. Eu vou salvar pessoas. A gente costuma ouvir muito aquela questão, né? O meu bloqueio tem a ver com o meu propósito. Total. Então, e aí a gente entra num outro ponto. Você falou assim: eu não escolhi nascer numa família que já tinha um nível estrutura financeira boa. Só que você nasceu na estrutura financeira boa, na família que tinha isso, pra quê? Pra você entender que essas famílias, que todas essas famílias, ou todos os filhos, jovens, quem for, que passou a mesma coisa por você, hoje você é autoridade pra falar com eles, isso. que eles também são amados, e tudo aquilo que você viveu, você vai transbordar na vida deles. E sabe o que é mais louco? Que eu vejo trabalhar Deus em todas as fases da minha vida. Na separação dos meus pais, eu fiquei um tempo com a minha mãe. E aí depois meu pai entrou na justiça e eu acabei ficando com meu pai. E meu pai sempre com esse lado financeiro bom de vida. E quando a minha mãe foi embora, foi para outra cidade morar, no Rio Grande do Sul. E quando eu ia visitar minha mãe, eu ficava 2 meses, 3 meses com ela. E minha mãe foi faxineira, ela era empregada doméstica, faxineira de lar, né? E eu ia visitar ela e eu via ela nessa classe um pouco mais baixa financeiramente, e eu via meu pai bem. Então eu vivi nos dois mundos. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa mais simples, eu consigo tratar da mesma forma, porque o meu coração foi lapidado desde jovem. Então eu olhava para minha mãe daquele jeito e falava, cara, não é justo isso. Meu pai bem e minha mãe não tão bem. Por que isso? Aí a humildade começou a entrar no meu coração. Então não é um simples fato de, Deus colocou, não. Deus permitiu, às vezes, trabalhar na vida da minha mãe, do meu pai, mas eu também viver nesses dois mundos e ter essa percepção, entende? Quando eu vejo, às vezes, uma mulher, uma colaboradora doméstica, eu vejo minha mãe. Então eu consigo tratar da mesma forma, porque eu vi a minha mãe, entende? E isso, assim, gente, eu vou até... Para vocês que estão assistindo aí, isso é verdade. Nós vivemos isso. O Fergutz tratava a copeira... Eu esqueci o nome dela, lembra, amor? Como é que é o nome dela? Caramba, eu esqueci também o nome dela. Tratava que... Mas era o nome? Não, era outro nome. Era outra. Mas era um amor de pessoa. Tratava ela, era a única que ganhava abraço. Todo dia o Fergutz chegava e abraçava ela. Mas, cara, é sobre isso. É sobre isso. Nós temos aprendido, só acabando a ideia sobre a minha esposa. Sim. Então eu entendi como filho que eu precisava ter vivido tudo aquilo para dar o perdão para ela, pra gente continuar. E hoje a gente vive isso, a gente fala muito sobre isso. Para quê? É porque eu vou ajudar homens que talvez não reconheçam a importância que eles têm dentro de casa, talvez o merecimento e a importância deles saberem que eles são realmente homens. Cara, isso é muito importante. E esse perdão eu consegui, nós trabalhamos isso, graças a Deus, liberei o perdão pra minha esposa, ela liberou o perdão pra mim. Hoje a gente, cara, E esse papel que você fez de falar e assumir pra ela tudo que você errou, ali você teve a virada de chave de menino pra homem. Sim. Ali foi a tua virada. Porque o cara, o homem que não é homem, ele não tem a coragem de assumir isso. Ele não tem. Eu tô lendo um livro, que aí depois a gente entra em outro assunto, que vai entrar nesse assunto que você falou de homem. Que ele fala que os homens que não são homens, eles estão buscando a validação de homens em pornografia, em relacionamentos fora do casamento. Ele busca essa validação. Não é a questão do sexo, porque sexo tem em casa. A pornografia não é sobre o sexo, mas é sobre a validação que aquilo gera dentro dele. Ele fala assim, nossa, eu sou homem. Eu sou homem. Sou cara. Aí ele tá sempre buscando aquilo. Então essa validação você teve quando você foi lá e assumiu pra ela. Ele falou assim, eu errei, eu vou mudar e agora eu acesso um novo nível. Foi aí que Deus honrou você e você acessou uma nova camada na sua identidade. Isso é poderoso, cara. É isso. E a maioria, tá? Eu vou jogar em uns 80% dos homens. Pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50 anos. Ainda são meninos. Porque estão buscando validação daquilo que não recebeu do pai, daquilo que não recebeu da mãe. Tá carregando vários traumas na alma e no coração. E eles ainda se acham meninos. É isso. E os homens precisam virar homens. Precisam virar homens. Porque a nossa geração está sendo deturpada e denegrida por conta da falta de posicionamento dos homens. E a gente não pode querer jogar esse lado para a mulher, porque a mulher, se nós for trazendo no princípio, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser amada, não é responsabilidade dela. É do homem. Por que Deus deu os bíceps para o homem, deu força para o homem ir na frente, para cuidar, para proteger, para se posicionar, para dar direção. E a mulher atrás, falando assim, não vai para aí não, que vai dar problema. Vai dar ruim, cuidado, vai dar ruim. Pega para a direita. Então o cara tem que ter essa humildade também, mas o papel fundamental que vai mudar os lares
É uma união, uma unidade do homem e da mulher crescendo junto. Aí já Cara, era. e hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, nós conseguimos ver na prática essa deturpação, acho que é isso que fala, esse deturpação. problema, já na nossa sociedade. Verdade. A falta de posicionamento do homem em casa, nos papéis, o homem como líder da casa, a esposa Total. responsável pelos filhos, nós já estamos vendo isso nas redes sociais, cara. Essa questão das crianças, essa questão dos TikTok. Cara, se a gente parar pra pensar hoje, nós já estamos vendo isso. Só que ainda num nível Pequeno, pequeno. mas tá Mas cada agora vez mais imagina alastrando. daqui 20 anos. Caraca. Eu tenho 2 filhas, eu me preocupo com isso, porque eu já perguntei, a gente já até conversou. Imagina daqui 20 anos, quando minhas filhas tiverem 20 e poucos anos, o que vai ser do relacionamento da família delas? A gente precisa hoje em dia fazer o quê? E o papel é do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Homens que se levantem para salvar a família. Por quê? Porque daqui 20 anos, esses homens, se não se levantarem agora e entenderem o papel deles, É verdade. daqui uns dias a gente não tem já um futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. E é muito importante, cara, é muito importante entender isso. Quando a gente entende tudo isso que nós passamos, né? Voltar um pouquinho ao que a gente estava falando sobre entender aquilo que nós vivemos na nossa vida, que é pra gente ajudar outras pessoas. E hoje nós estamos falando aqui, você também como homem, você fala bastante, já participei das imersões, já participei das coisas, eu sei o posicionamento. Isso tudo por quê? Porque você viveu coisas lá atrás Lá atrás. que te fizeram quem você é hoje. É isso. E você entendeu, o mais importante que você falou que nesse último tempo, você entendeu o seu papel e a sua responsabilidade debaixo como filho de É Deus. isso. E é importante isso porque tudo que eu e minha esposa passamos nesse tempo, hoje nós entendemos que foi simplesmente para quê? Para ajudar outras pessoas. E aí eu falo pro pessoal de casa, vocês que estão em casa, que estão passando por problema, independente, seja financeiro, seja a estrutura familiar, seja onde você for, tudo aquilo que você está passando hoje não é para te destruir. É para te fortalecer, para você ajudar outras pessoas. Por quê? Há 2 meses atrás, minha esposa estava grávida, nós perdemos um bebê. Algo que, assim, para muita gente é algo muito doloroso. E para nós também foi, porque nós sentimos. Dói, né? Dói, é um filho que nós perdemos. Minhas filhas que também estão assistindo ali atrás, perderam um irmãozinho que estavam esperando. Só que nós entendemos tanto que as coisas acontecem conforme Deus permite, Tudo coopera pro que bem, né? tudo coopera, que a gente entendeu, a gente literalmente a gente viu, nós recebendo assim um novo pet. Uau. É mais um assunto para vocês falarem, é mais um assunto para você ajudar Uma história. pessoas. E é isso que, assim, os homens precisam entender, que tudo aquilo que eles precisam fazer é entender o lugar deles para que eles possam ajudar outras pessoas. E ela não morreu, né? Não, Ela só mudou de endereço. só o carro, Ela tá lá. o carro, conforme É o Paulo isso. fala, o carro não foi para corrida, É isso. mas tá lá. Quando vocês subirem pra lá, vocês vão ter um encontro Amém. com ela e vão conhecer ela. Né? A gente não só troca o endereço. Isso é primordial. Amém. E você usou uma palavra muito legal que é entender. A coisa mais importante que nós temos é o entendimento. Porque se você e eu entendermos uma mentira como uma verdade, a gente fica escravo. E o que Jesus nos ensina? Conhecereis a verdade e a verdade vos Libertar. libertará. Qual verdade? Que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, quando você entende que ele é o caminho, a direção para você ir para a porta da salvação e viver o reino, que é viver uma vida extraordinária aqui na terra, que é o reinar em vida, como a palavra diz, a nossa vida se transforma. Então, isso que é qual que é a grande chave que a gente tem que ter? É a humildade de reconhecer que talvez nós temos que mudar o nosso entendimento para não ficar achando que aquilo que a gente vive é a verdade absoluta. E isso vem muito por conta do orgulho, a rejeição, as dores, aquilo que a gente carrega. Eu sempre eu vejo uma imagem que é pessoas dando facada nas outras. Esse é o mundo de hoje. Uma fica querendo atacar a outra. Às vezes no trânsito, uma buzina, daí o cara começa a xingar. É um dando facada no outro, sempre querendo machucar o outro. Aí se a pessoa entendeu que está lá em 1 Coríntios 13, que é sobre o amor, que se eu não tiver o amor, nada serei. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter 10 milhões na conta. Se eu não tiver o amor, nada serei. Então o amor é o caminho. Jesus ele nos criou, Deus nos criou para amar as pessoas. E o mundo hoje está querendo o quê? Um machucar o outro. Não perdoa, fala mal, critica, aponta o dedo. Lá, se a gente for abrir Gênesis 1:26, Deus nunca falou para o homem dominar outro homem. Sim. É dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, mas nunca sobre outro homem. Então, se a gente entender que aquilo que o Igor tem que viver
é ele que tem que viver, que é ele que vai fazer, e eu não querer criticar ele, porque aquilo que eu tô vendo no Igor é apenas o que tá dentro de mim, a minha vida muda, mano. Porque se eu olhar pra você e falar assim, nossa, não gostei do Igor, e você que tá em casa, talvez agora tá me assistindo e fica aí que você vai explodir sua cabeça agora, talvez você olha pra aquela amiga mais bonita que você, e não que você é feia, só porque você não tá se cuidando. Ou às vezes você vê aquele cara mais bonito que você, aquele cara que às vezes é boa pinta, o cara que tem mais resultado que você, é só porque você não se posicionou. Aí você olha pra ele ou pra ela e fala, não gostei. A pergunta que ela tem que fazer pra ela mesma é falar assim, por que que eu não gostei? O que que o Igor revelou no coração do Marcos, no meu coração, que ele tá me mostrando? Se eu for humilde, vamos pegar aquela palavra que eu falei no início, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Então, quando eu olho pra mim e falo, o Igor revelou alguma coisa ruim aqui que eu tenho que mudar. Eu vou me exaltar. É Deus que me exalta dentro de mim. Eu cresço, eu me lapido, eu me transformo. Então imagina, cara, se todo mundo tiver essa percepção que tudo que você vê de ruim é aquilo que tá dentro de você, já era, mano. É a questão do espelho, né? É o espelho. Às vezes você olha pra alguém e fala assim, putz, não fui com a cara dessa pessoa. Ela revelou algo. Ela revelou alguma coisa que você precisa dentro do seu subconsciente, lá no eu não sou muito aprofundado nessa questão de Mas mentalidade. isso é comprovado cientificamente, sim, tá? Sim, Aquilo que eu vejo de bom e de ruim. Exato. Então, se o Igor vê uma coisa boa em mim ou eu vejo uma coisa boa no Igor, é aquilo que eu já tenho dentro de mim. Mas isso também serve pra coisa negativa. E a negativa ninguém quer. Ninguém quer mexer. Ninguém quer trabalhar, Não, né? eu não quero crescer, já tá bom assim. Eu sou o cara, eu sou o tal. Não é, amigo. Se coloca na posição de humilhação, de ser humilde com você mesmo. E você vai crescer cada vez mais. Deus vai exaltar você através do seu posicionamento. É a sabedoria, né? Sabedoria. Sabedoria, você começa a entender as coisas conforme elas realmente são. Porque, olhando daqui pra lá, eu vejo o Fergutz de um jeito. Agora, eu me colocando no lugar do Fergutz, olhando de lá pra cá, quem que é o Igor? É isso. E é invertido. Nós olhamos as pessoas na nossa maneira de ver. E nós vivemos uma vida cheia de problemas, cheia de coisas. Então, o que eu vejo, forte, cara. o que eu vejo, às vezes é um Fergutz que eu crio na minha cabeça. Total. Mas não é um Fergutz que eu tô tentando acessar o coração dele, saber realmente o que acontece ali. Verdade. E é isso que acontece nas pessoas, porque às vezes as pessoas olham alguém, já pega aquele preconceito e fala, isso não presta. Não presta. Mas você tá vendo algo, talvez nessa pessoa, talvez não, é certeza, que é você que carrega e você não quer trabalhar aquilo. Por isso que tem que entrar a humildade. Tem que entrar, cara. Tem a humildade, assim, todo dia que a gente sai de casa, a gente faz uma oração. A gente fala assim, junto com as crianças, Deus, nós queremos aquilo que o Senhor já tem para nós. Nós aceitamos e recebemos. Mas se um dia chegar até nós e mudar a nossa humildade e quem que nós somos, que não chegue até nós. Porque a humildade, cara, é muito mais de você só respeitar as pessoas fora de casa. A humildade é o quê? É você ter entendimento do coração da pessoa. Né? A gente vê muitos players aí falando, muita gente conhece, é o que? É sentir o cheiro. É você tentar sentir o cheiro da pessoa, aquilo que ela carrega. E ver o que ela passou. Exato. Ou o que ela pode ter passado. Exato. Né? A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, como que a gente vai ter uma mente de Cristo? A mentalidade de Cristo? Acessando a palavra, mudando a mentalidade. Então, quando você vai acessando a palavra e aumentando a sua frequência em mentalidade e entendimento, você começa a olhar para as pessoas com misericórdia. E aí você fala, cara, por que ela está agindo dessa forma? Por que às vezes ela está falando isso que do fundo do coração dela ela não queria falar? O que ela passou? Será que ela sofreu algum trauma? Como é que foi a infância dela com o pai dela, com a mãe dela? Será que ela teve família? Será que os pais dela não morreram? Quando você tem esse olhar de misericórdia e se colocar no lugar do outro, cara do céu. Aí você começa a ter o olhar de Cristo, a mentalidade de Cristo. Imagina Jesus, mano. Morrendo por mim e por você, pecadores, porque a palavra diz que todos somos pecadores, sim. E ele morreu por pessoas pecadoras. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu, Marcos, eu não teria coragem e nem desejo de morrer por pessoas ímpias. Ah, você não... Não. Esse é um amor que só Deus tem. Que o próprio Jesus poderia ter. Imagina você morrer por alguém que não merece. A palavra diz que talvez por uma pessoa justa até pensaria em morrer. Paulo fala sobre isso.
Mas pra uma pessoa injusta, ímpia como nós, alguém vir morrer por nós, cara. É um amor que a gente talvez nunca só vá sentir quando mudarmos de endereço. A gente pode ter pequenas revelações desse amor, quanto mais a gente busca e se aprofunda e se lapida, né? Mas olha que amor, cara. Alguém morrer por você, não merecendo, e tá ali falando assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha um olhar. Eles não sabem o que fazem, eles estão perdidos. Olha que lindo isso. Isso é muito lindo, mano. É, mano, e quando a gente entende isso aí, a vida transforma, né? Entendimento. Entendimento, sabedoria. Sabedoria. Não basta o conhecimento, tem que entender. E aí quando você entende, você coloca em ação. E assim, hoje, quem que é o Marcos depois desse entendimento de viver todas essas coisas? Hoje o Marcos é um filho amado. É um filho amado do pai que está agora na direção de fazer aquilo que foi chamado. Não mais pela opinião dos outros, mas por aquilo que Deus colocou no meu coração. E até eu estava lendo uma passagem que o próprio salmista fala que muitas pessoas vão olhar para mim e para você e falar assim, Deus não está na vida dele. Porque quando você se posiciona para não se adaptar, para não se colocar na forma que os outros querem que você seja, as pessoas vão começar a julgar você e falar, não é de Deus. Esse cara aí não está na direção certa. Até tem uma pregação do T.D. Jakes, é um cara que eu admiro muito, é um americano, um pregador americano, e ele fala sobre isso. Será que você tem coragem de colocar em prática aquilo que você vê dentro de você? Será que você tem coragem de não viver se adaptando à vida dos outros e colocar em prática aquilo que Deus colocou dentro do Igor e dentro do Marcos? Você que está em casa, você tem coragem de colocar em prática aquilo que você enxerga dentro de você? O que o inimigo fez desde a infância, na nossa infância? Colocar bloqueios e traumas e deturpação da identidade para não vivermos como filhos. O inimigo não está preocupado se eu e você acessamos a salvação. Não tá. Ele só não quer que eu e você sentamos na cadeira de filhos. Porque quando você entende que é filho, você vai levantar uma geração. Existem 3 cadeiras. A dos perdidos, a dos órfãos e dos filhos. O inimigo está dominando nos perdidos. Se ele perder a terceira cadeira e você for para a segunda de órfão, ele está ganhando ainda. Porque no órfão, ele sabe quem é Deus, ele acessou quem é Deus, mas ele não vive como um filho. Ele vive no espírito de órfão. Mas quando você sai do espírito de órfão e começa a viver na cadeira 1, que é de filho, ninguém te segura. O inferno treme. Aí o inimigo olha e fala assim, já era. Perdemos uma multidão de almas. E é nessa cadeira que ele não quer que você esteja. E como que eu saio dessa cadeira 2 para a cadeira 3? É entendimento. Não vivendo nas emoções, nos sentimentos, mas vivendo no espírito. No espírito. Sempre na palavra. E quando você vê que foi para a cadeira 2, você fala, opa, cadeira 2, saio 3. Volto para 1. Essa é a chave. Toda vez que eu às vezes estou num momento, no trânsito ou conversando com alguém, porque o dia a dia, as preocupações vêm. Sim. Somos seres humanos. Eu já instalei o drive. Opa, entrei na cadeira 2. Volta para 1. É assim, é milésimo de segundo. Porque eu peguei essa chave. Cadeira 3, cadeira 2 e cadeira 1. Quando eu vou para cadeira 2, já a minha consciência já me acusa. Você está na cadeira 2, volta para 1. Aí eu começo a ter o olhar de Cristo de novo. Isso é muito doido, mano. É muito doido. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, ou até num meio, né, que a gente às vezes se coloca e o ambiente leva a gente a passar por algumas situações ou lugares, é muito difícil nós realmente nos levantarmos e aquilo que queima no nosso coração a gente colocar para fora. Por quê? Porque nós já entendemos quem que nós somos. Nós entendemos o que nós fomos chamados para ser e fazer. Só que quem está de fora, a gente volta naquilo da ótica, do espelho. Às vezes eles não entenderam e a crítica às vezes vem de uma maneira que ao invés de a pessoa entender, apoiar e visualizar o que poderia ser lá na frente, eles focam no agora, né? Total. Por exemplo, como é que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? Eles têm a ótica deles, né? E não tem aquele sentimento, né? Aquela coisa que a gente já carrega de, por exemplo, eu senti em fazer algo, eu vou fazer porque eu já tô me vendo na cadeira 1. É isso.
Eu me vi na cadeira 1, eu tô na cadeira 1, eu tô vivendo. A gente tava até isso. conversando agora há pouco, antes de começar a gravar. Cara, nós entendemos, você entendeu aquilo que você precisava fazer, o seu chamado, É isso. independente do tão difícil que foi, né? Por decisões que teve que tomar. E é difícil. E é difícil. Só que, quando você entende que é algo maior, não é porque nós nos entendemos como melhores, ou como mais capazes, ou como rebeldes, porque geralmente às vezes acaba nisso, né? Eu passei muito isso na minha vida, eu sempre tomei decisões com aquilo que Deus colocou no meu coração. E às vezes nós passamos, às vezes, como até um rebelde em querer fazer Total. umas coisas diferentes, querer fazer coisas que assim, E as ah, pessoas mais perto que julgam e apontam o dedo. Né? cara, e o quanto a gente apanha por causa disso, Total. o quanto que a gente sofre sem que, porque elas não entenderam aquilo que elas precisavam fazer. E quando a gente senta na cadeira 1, pra gente faz sentido, só que Essa assim, cadeirão é forte, né? essa cadeira 1 Você é já forte, pegou já, cara. você já pegou. Agora já era. Quando você foi pra cadeira 2, eu vou pra cadeira 1. eu vou levar isso aí. É você, né? Pegou? Então, assim, é sobre isso, é entender o lugar que nós fomos chamados pra estar. Total. É receber, cara. Ultimamente eu tenho falado, a graça é de graça. A cadeira graça é de 1 graça. é de graça. É de graça. Quando você entende que você foi chamado, quando você entende que você foi. Eu costumo falar bastante, às vezes, sobre a história do filho primogênito, né? Que saiu. O filho pródigo? O filho Filho pródigo. pródigo. O filho Pródigo. pródigo. É, Filho o pródigo. primogênito, isso. O filho pródigo. Ele saiu, pediu tudo, foi lá, viveu o que quis viver, voltou, Vivia como um porco, vivia né? Comendo como comida de porco. Só que assim, as pessoas que estavam ao redor julgaram a ação que ele tomou mediante aos fatores que estavam ali. Só que eles não entenderam que o amor que o pai tinha pelo filho, independente daquilo. E é o que eu falo, ele entendeu tudo aquilo que ele precisava ter entendido, que o lugar dele era o quê? Cadeira 1. Precisou ir pra cadeira 5, 6, voltar e voltou naquilo no mesmo amor. Cara, nossa, eu vou levar esse Isso negócio é na muito cadeira, forte, cara. mano. Você é louco. Cara, essa da cadeira é muito massa. Você é louco. Quando você vai pra cadeira 2, a sua consciência vai falar assim, opa, você tá na cadeira 2, você foi pra órfão de novo. Que é assim, acontece. Sim, Acontece. sim. Aí quanto mais entendimento você vai tendo e mais clareza de quem você é, você permanece na cadeira 1. Isso é muito forte, irmão. Nossa, isso aí eu vou Muito levar, eu vou forte, levar. muito. Isso aí todo dia, esses dias a gente tava conversando, eu e minha esposa, sobre isso. Por quê? Quando a gente... Não, agora, nossa, o jogo virou agora do É jeito, muito forte. velho. A chave virou do jeito, cara. Que isso? Isso A que é bom, chave né? virou. É um pegando o código do outro. Cara, a chave virou total, porque esses dias a gente tava comentando isso, né? Quando nós tomamos um posicionamento que a gente... Total. Hoje em dia, lógico, tudo aquilo que tem pra nós vivermos aqui na Terra, a gente tá aberto para o que Deus mandar. Só que é difícil você levantar um posicionamento, levantar algo e você não ser atacado, né? As pessoas E vão agora, atacar. e agora isso aí vai fazer mais sentido, porque às vezes a gente tá sentado, né, na cadeira 1, e aí vem algumas coisas, alguns Tá pontinhos, liberada a cadeira ali- 1. É, a gente tá sentando assim, ó, tá colocando a bunda na cadeira, e aí vem algumas coisas pra tirar a gente daquilo. Olha que doido. Satanás, lá no Jardim do Éden, o que ele fez com Eva? Eva e Adão estavam na cadeira 1. Satanás chegou no ouvido dela e falou assim, ó, você não tá na cadeira 1, você tem que entrar na cadeira 1, porque ela falou assim, ah, se você comer, será como Deus. Ela já era. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, caráter da mesma semelhança, família. Somos um espírito que viemos de Deus. Nós podemos entrar nesse assunto depois, você vai pirar. Peguei umas paradas Não, muito eu doidas tenho que Deus umas revelou coisas pra mim. também. Muito forte. E o que Satanás falou pra Eva? Fez Eva fazer. Fez ela sair da cadeira 1 e ir pra cadeira 2. Satanás tinha um espírito de órfão. Satanás transferiu o espírito de órfão pra Eva e pra Adão. Ele já estava na cadeira 1, era só desfrutar. É desfrutar. O homem foi criado no 6º dia. E no 7º Deus descansou. Por quê? Pra curtir junto, vamos descansar. Aí Satanás foi lá e fez o quê? Sai da cadeira 1 e vem pra cadeira 2, espírito de órfão. Porque Adão e Eva nunca perderam o céu. Eles nunca perderam o céu. Eles perderam o reino na terra. Perderam a cadeira 1. Bom, agora eu vou soltar uma aí que, falando sobre isso, tem um pouquinho a ver, mas o governo de Adão, tá? Sobre a terra. Eita. Eu adoro esse assunto. É, eu também. Era muito maior do que nós imaginamos. Era. Sabe por quê? É o seguinte. Adão, ele foi chamado para quê? Governar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Abaixo
né? Pai, Filho e Espírito Santo Sim. era Adão. E agora imagina o tanto que assim, a nossa mente. É que assim, às vezes eu viajo. Eu tenho umas horas que eu tenho uns negócios que eu comento com a minha esposa que ela fala, acho que você é meio louco. Cara, Adão, ele era tão governante. Ele era tão governante. Porque você já imaginou que Adão ele tinha poder de voar, Tinha. poder de mergulhar, poder de Imagina, viver mano. qualquer coisa, cara. É que Mano, a assim. galera vai chocar em casa agora. Como assim? Porque assim, ó, beleza. Lá no Éden, eu tenho certeza que Adão não ficava fazendo assim pros passarinhos. Jamais. Pra eles virem aqui, pra ele nomear tudo aquele monte de ave. Adão não ficava batendo na água pra vir o peixinho, né? Tem uns desenhos aí que os caras batem na água, vem o peixe, fica na mão Total. deles. Tem, né? Adão não ficava batendo na beira do lago, do mar, o que for. Falava, eles Ele ouviam. fala. Cara, eu vou além. Eu acho que Adão mergulhava pra ir nas profundezas pra Caraca. achar cada um, cara. Caraca. Cara, Imagina esse, ele voando, ele voando. Ela Ele era falou uma assim, ó, alma vivente, né? O poder tava na sim, alma. só que o poder tava nele e ele podia todas as coisas, porque assim, se Deus te deu poder pra governar sobre alguma coisa, ele não vai te limitar a uma certa esfera. Então, por exemplo, nós como seres humanos, nós achamos que Adão ficava só na terra. Só que Caraca. Deus deu céu, terra e mar Caraca. pra Adão governar. Mergulhava, voava. Caraca. Nossa, até arrepiei de novo aqui. Então, o poder, tipo assim, a governança dele era tão grande que eu tenho certeza que os peixes não vinham na beira pra ele. E ele não falava, ele mergulhava nas profundezas, ele tinha que achar. Porque Isso é esse muito louco, mano. é louco, não é? Porque assim, o trabalho dele era isso. E sabe Modo qual de que é- falar, Sabe qual a que é a grande governança chave que o deles. governança tem que pegar? É uma coisa da cadeira 2 e cadeira 1. Olha só, agora você vai chocar. Você falando me veio. Qual que é o maior intuito do inimigo? A palavra diz que o primeiro Adão era uma alma vivente. E o segundo Adão, um espírito vivificante. Deus, ele não quer mais que a gente ative a nossa alma, mas que a gente tenha um espírito vivificante, que o espírito governe. O inimigo, ele quer que eu e você ativemos nossa alma, para nós confundir com o poder de Deus que é no espírito. Isso é muito forte. Porque muitas pessoas fazem coisas pela alma achando que é Deus. E muitas não é. Então, quando você entende que o segundo Adão é um espírito vivificante, o espírito vai governar na alma e no corpo, caraca, mano. E muitas pessoas podem confundir isso. Porque o intuito do inimigo é tirar da cadeira 1 do espírito vivificante, que é o espírito de filho, para jogar na alma. Viva na alma, nas emoções. Fica nos sentimentos. Você é o cara. Deixa o orgulho entrar dentro de você. Deixa o ego dominar você. Busque as coisas materiais. Preencha seu coração com carro, com fama, com dinheiro, com seguidores. Busca isso. É isso que ele quer. Ele quer que eu e você olhamos para o mundo e fala, é isso, sacia sua alma. Sacia ela. Mas não é isso mais que Deus quer, mano. Porque a palavra diz, mano, que Adão era uma alma vivificante. A alma dele tinha todo o poder. Voava, olha só, isso aí que você falou. Voava, mergulhava, fazia de tudo. Lavrava toda a terra. Imagina para Adão lavrar toda a terra. Lavrar o jardim do Éden, era gigantesco. Imagina um homem, o poder que não tinha que ter. Então, o que o inimigo quer? Tem a alma vivificante, fica na alma. E E agora, Jesus falou, não, eu sou um espírito, eu vim para vivificar seu espírito. Nascer de novo. e quantas pessoas que foram hoje chamadas para viver no espírito, E vive na alma. dizem que estão no espírito, mas estão vivendo na alma. Então, na alma. Estão achando que é Deus. E acham que é Deus. Muitas pessoas. Muitas. Muitas. Isso é um assunto pesado, cara. É Esse é um pesado. assunto, sabe por quê? Cara, nós temos que ter um... E não é, para quem tá assistindo, não estamos criticando as pessoas, tá? Não. É trazendo um nível de entendimento. Isso. Conhecereis a verdade vos Libertará. Exato. Não, por que que eu falo que isso é pesado? Porque na Bíblia também fala, né? Que vai chegar um tempo que as pessoas vão chegar lá no céu e falar, Senhor, Eu te conheço. eu fiz pelo teu nome. Senhor, mas eu salvei, eu batizei, eu ajudei, eu montei igreja, eu ajudei as pessoas, eu fiz um monte de coisa. Caraca, E aí Deus vai chegar e falar assim, mas como assim? apartai-vos em mim. Apartai-vos de mim que eu nem conheço quem vocês são. E aí nós já linka naquilo, né? Que Deus busca adoradores que o adorem em
Espírito, não em alma. Em espírito, não em corpo. Não é criticar. Mas muitas pessoas estão no sapatinho de fogo e tá só no corpo. Cara, eu chego na igreja, quando eu vou na igreja, ou em qualquer lugar em célula, eu sento e fico parado. Aqui assim, ó. Eu tô entrando no espírito. Que muitos vão no corpo e já não é criticar, mas trazer nível de entendimento. Sim. Porque muitas pessoas às vezes não tiveram uma intimidade, uma experiência com Deus, porque tá achando que é no corpo, que é na... Pode sim manifestar no corpo, mas primeiro é no espírito, é você, e em verdade, é você abrir seu coração. Aí se nós entrarmos nessa vertente de coração e verdade, Deus ele sabe tudo que tá dentro de você e tudo que tá dentro de mim. Ele sabe todas as coisas ruins que tá dentro de mim em relação ao que eu acho de Deus, que talvez eu nem eu sei ainda. E ele coloca situações para revelar. Por quê? Porque ele quer verdade. Ele quer que eu e você reconheçamos que existe coisa ruim aqui dentro. Paulo disse que é na fraqueza que o poder dele abunda. Não é na força. Eu sou o cara! Tá cheio de si. Como que Deus vai entrar em você? É na fraqueza. Às vezes que eu mais... Olha só, eu tô já entrando nas vertentes. Não, pode me cortar. Não, vai. Esse podcast, a gente grava isso cortar, aí. Me corta. Não tem roteiro, não eu já tem vou entrando nada. numa outra não, e vou trazendo várias coisas. Vambora, é sobre isso. Eu acho que assim, esse podcast a gente decidiu fazer porque é sobre isso. Amém. É trazer conhecimento é para as bom. pessoas sem ter um roteiro. Porque geralmente o pessoal fala, vamos falar sobre isso, vamos falar É que sobre tu vai aquilo. falando uma coisa, eu já entro numa vertente, vou em outra, não, mas vamos embora. Aqui é para para isso. A gente tá aqui para isso aqui é realmente trazer o quê? Aquilo que tá dentro de nós, porque assim, toda vez não é mérito nosso, mas toda vez que entra alguém para gravar com a gente faz uma oração. E a Fizemos aqui, né? Fizemos aqui. E assim, o que a gente pede sempre? Senhor, que nós nos esvaziemos e que o Espírito fale. Então vai ter gente que vai vir aqui e vai falar sobre uma coisa, aqui a gente tá caindo profundamente sobre o assunto, sobre aquilo que realmente toca... É a palavra que traz vida. E cara, vai embora que assim, a gente fica gravando aqui. Essa parada da fraqueza, que Paulo diz, né? Que é quando eu sou fraco que sou forte. É quando eu entendo que eu sou fraco. E muitas das vezes quando a gente cai ou erra, porque a gente vai continuar errando ao longo da nossa vida e vai errar, muitos vão usar a palavra pecado, né? Mas pecado não é... Às vezes as pessoas têm uma coisa mística em cima da palavra pecado, mas a palavra pecado significa o quê? Mudança de direção. Mudou de direção. Tirou o foco de Cristo e colocou naquilo que você queria na alma. Aí você perdeu o foco, é isso. O que você tem que fazer? Só realinha de volta e volta para Cristo. Volta para o Cordeiro. Quando eu entendi sobre isso, às vezes que eu mais cresci, Igor, que eu mais lapidei o meu coração e comecei a me transformar em entendimento e identidade, que foi nesse ano que passou agora, 2023, foi nas minhas piores fraquezas. Que eu pude entender a graça, que eu pude entender o amor de Jesus, que eu pude entender aquilo que Ele queria para mim. Porque quando eu queria vencer na minha força, cara do céu, era terrível. É difícil, né? É terrível, irmão. Eu ajudava as pessoas, chegava em casa, igual Naamã. Eu me via como Naamã, o leproso, né? O Naamã era leproso. Ele tinha armadura, colocava a armadura para ir para a guerra, e ninguém via a lepra. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura, ele se olhava no espelho cheio de lepra. Aí ele teve que mergulhar 7 vezes no rio lá e ser limpado da lepra. Eu tava igual a Naamã. Ajudava as pessoas, dando palestra, imersões, desbloqueando a galera. Mas quando chegava em casa e se olhava no espelho, eu não me reconhecia. Cheio de lepra. Identidade deturpada ainda. Aí por isso que eu parei quase 2 anos de fazer e vou voltar agora dia 20 de janeiro. Top. Porque eu fui me lapidando. Mas quando eu comecei a se humilhar, e se humilhar dói, irmão. É difícil, né? É difícil. É difícil. Dói demais. E assim, e Deus, cara, ele tem um amor tão grande por nós, uma visão tão pura de quem nós somos, que nós achamos que ele não vai nos aceitar conforme nós somos, com os erros que nós temos. E aí o que acontece? Deus, ele acaba fazendo o quê? Deus quer... Cara, eu às vezes eu falo assim, eu queria entender assim um pouquinho, porque a nossa mente é nem 1% daquilo que poderia ser. O nosso conhecimento, tudo aquilo que Deus faz, não é nem algo que passa na nossa cabeça que ele faz. Só que assim, eu imagino Deus olhando a gente lá de cima, ele já nos aceita como somos. Já. Independente, cara, se eu sou errado, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Isso que você tá falando aí é uma parada muito forte, tá? Tipo assim... Muitos não entendem isso. Não entendem. E ele aceita, beleza. Só que a única coisa que Deus pede de nós é o quê?
é que nós nos aceitemos como nós somos. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu carrego alguma coisa que, enfim. Só que a única coisa que ele pede é o seguinte, são duas coisas eu vejo na verdade. É o quê? Aceite estar no lugar de filho. É isso. Aprender a Essa é a receber. primeira. A segunda é, independente do quão difícil seja você viver os seus problemas, ou aquilo que você está vivendo, ou a sua fraqueza, ou o seu pecado, ou o seu caminho errado, a única coisa que eu vejo ele pedindo assim, que ele. Cara, eu imagino Deus, aceita, aceita, só muda. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa entender que eu posso te mudar. É isso. Eu imagino ele lá de cima olhando e falando Já tá assim, aceito. já tá aceito, já Agora tá. muda pra viver aquilo que eu tenho pra te entregar. Exato. Cara, esse final de semana eu falei na palestra que eu fiz aqui, eu falei, sabe qual que é a diferença entre nós e grandes players, grandes pregadores, grandes ativadores, grandes, seja lá o que for, pessoas grandes que estão ajudando as pessoas? É o seguinte, eles entenderam o lugar que eles poderiam e precisam estar. A diferença deles para nós é o seguinte, eles aceitaram viver aquilo que Deus tem programado para eles, independente da situação deles. É isso. Então eles visualizaram tudo aquilo que eles poderiam, só que eles se blindaram de outras coisas. E é isso que a gente precisa fazer. Deixaram enganar, né? Porque assim, ó, às vezes os caras falam assim, ah, mas tal cara lia tantos livros quando era pequeno, ou aceitou passar por tanta dificuldade e problema na vida para hoje ser o que ele é. Na verdade, ele passou por tudo aquilo ali sem reclamar, e ele entendeu que muitas coisas lá na frente seriam gigantes na vida dele. Verdade. E ele simplesmente é isso. Eu imagino Deus olhando e falando assim, filho, só aceita. Olhando para nós assim, falando, só aceita, eu tenho tanta Vive o coisa processo, né? Vive esse processo, é difícil, vive e dá graças a Deus por isso. É. Vive e fala assim, isso é só um tempo, isso é só uma fase que eu vou viver. Ou assim, a gente costuma falar assim, ah, mas às vezes, pessoal, eu vim, né, de uma fase muito de festa, de um monte de coisa, de Eu tudo também. aquilo. E aí eu falava assim, Deus, aí os amigos, quando você decide viver algo diferente, aí os caras falam assim, tá louco. Bunda mole, fraco. Virou um bundão. Menininha. Olha o que tá vivendo. Só que, cara, essa mudança ou essa linha de pensamento simplesmente foi por quê? Porque nós entendemos quem que nós podemos ser. É isso. Nós entendemos para que nós fomos chamados. Nós entendemos de onde nós viemos. Isso é o mais... é o principal. E o último ponto, nós entendemos para onde nós estamos indo. É isso. Agora, no meio, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido, acelerar só o processo. E aí E o a gente processo começa a dói. viver, cara, e Deus falando assim, só aceita. Aí quando você aceita, eu vejo Deus, acho que deve rolar uma lágrima, cara. Deus fala assim, obrigado. Ele aceitou e entendeu. Porque tem que existir o processo. Tem. Porque Deus, ele nunca vai dar uma... Deus é do bem, né? Deus, ele é amor. Deus, ele é paz. Ele é mansidão. Ele nunca vai dar algo pra alguém... Você é pai, suas filhas estão ali. Você nunca vai dar algo pra ela que vai machucar elas. Nunca. Se a sua filha pedir hoje um carro, você não vai dar pra ela. Porque Sim. ela não vai conseguir dirigir o carro, ela não tá preparada, ela não viveu o processo. Ela não tirou habilitação, ela não foi fazer as aulas, ela nunca dirigiu um carro. Não tem nem tamanho Não pra tem nem isso. tamanho. Nossa. Aí tem pessoas ali, cara, me dá isso, Deus. Aí Deus fala, é seu. Mas primeiro, vive o processo. Vive o processo da dor, do sofrimento, da renúncia, do posicionamento. Aí sim, quando você tiver lapidado, Deus vai falar assim, agora pode pegar. Mas ele já deu aqui atrás. Já era nosso. Ele já deu sim pra você. Ele já deu sim pra você. Já tá entregue, já tá liberado. O processo, ele é necessário. É necessário. É necessário porque esses dias eu converso muito com minha esposa, a gente bate muito papo. E a gente tava falando o seguinte, quantas pessoas não pedem a Deus pra ter milhões de seguidores? Para que eles falam assim, e eu já falei isso, eu não vou ser hipócrita de falar que Eu não eu também falei. já. Eu quero ter 1 milhão de seguidor, eu quero transformar a vida de pessoas, eu quero transformar, onde eu passar, transformar as pessoas, onde eu passar as pessoas saberem que eu sou um ativador do reino, um cara que veio para fazer a diferença. Aí eu falei, cara, mas eu não tô fazendo isso às vezes nem dentro de casa. Uau. Se eu não tô fazendo dentro de casa, como é que eu vou fazer isso para fora? Porque 1 milhão de seguidores é influência.
E Deus, ele quer dar influência para as pessoas e ele vai dar para você. E já deu, já tá dando. Amém, eu recebo. Mas isso que você teve de percepção, cara. E assim, às vezes a gente fala assim, não, porque eu vou usar as ferramentas do digital. É ótimo. Eu acho que o digital veio para acelerar um tempo que nós estamos vivendo, Total. que se não fosse o digital, ó, outro negócio que eu vou te dar, eu tenho uns pensamentos muito loucos. Cara, Solta aí. você já deve ter pensado nisso, porque você é um cara que vai bastante na Bíblia. A Bíblia, ela é o seguinte, ela tem um passado com lições, tá? Ela tem um futuro com destino. Uau. E o que nós estamos vivendo hoje? Agora. A Bíblia. A Bíblia. A gente está vivendo, a gente está escrevendo a história da Bíblia. Caraca. Porque assim, Caraca. a gente está vivendo. Uau. Eu tô escrevendo um capítulo, você tá escrevendo Uau. outro. Daqui um tempo, assim, não, eu vou mais além disso, tá? Estamos vivendo aquilo que Jesus falou, né? Que Exatamente. fazer obras Caraca. Só que às vezes nós não, a Bíblia eu entendo, eu respeito, cada um tem a sua visão, mas para mim é um manual da vida. Por quê? O manual da vida foi deixado a histórias e exemplos de homens que são chamados heróis da fé para nós termos como exemplo, beleza? Aí você vem para Apocalipse, você vem para Mateus, Jesus falando naquela época o que iria acontecer no futuro, e nós também estamos vivendo, aguardando esse futuro, Total. beleza? E esse tempo? Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. Estamos vivendo ela. Nós estamos vivendo. Agora, outra coisa que eu tô falando isso porque assim, cai a ficha para muita gente. Na Bíblia tem os heróis da fé, certo? Nós temos eles como referências. José, Davi, Gideão, Moisés, Abraão, Elias, né? Elias. Agora imagina, irmão, esses caras chegando quando tudo acontecer, quando acabar tudo. Será que são eles que vão... Será que somos nós? Porque assim, o meu desejo é conhecer esses caras, né? Agora imagina eles, quando o mundo acabar, quando a gente se encontrar, eles que vão virar pra gente e vão falar assim, irmão, como é que foi os últimos dias? Como é que foi a maior batalha que a gente falava anos atrás e vocês viveram no final? Caraca. Como é que foi? Imagina eles olhando pra nós, alguns, né? Pô, vocês tinham internet. Vocês tinham tudo de ferramenta pra impactar vidas e não estão usando pra nada. Só pra ver besteira, pornografia, TikTok, ficar fazendo dancinha lá e sem propósito nenhum. Eu me coloco às vezes nesse lugar, cara, porque assim, nós temos a referência da história deles. Agora, quando tudo acabar e tiver o último tempinho que vai estar todo mundo, eles vão falar assim, mano, como é que vocês fizeram? Vocês podiam alcançar milhões de pessoas. A gente tinha que andar, a gente tinha que ir em cima de bicho. Era um sofrimento, a sandália acabava. Tem a passagem na Bíblia que Jesus fala, né, que quando o evangelho for pregado a toda criatura na terra, aí sim será o fim. Mas qual é o evangelho? O evangelho da verdade, o evangelho do reino e da graça. Muitos pregadores e muitas pessoas estão pregando o evangelho, não criticando pessoas, mas trazendo entendimento. Estão pregando o evangelho incompleto ou muitas das vezes mentirosos. Imagina que a internet hoje, mano, propagar esse evangelho do reino e da graça, onde todo mundo tem a liberdade e acesso. Sim. Imagina se essa multidão de crentes do Brasil, acho que não sei quantos milhões, acho que é 40 milhões de crentes evangélicos, não lembro agora o número certo. Imagina se todo mundo realmente vivesse a palavra. Viver a palavra. Não apenas aquela, eu vou no domingo, eu sou o cara, aí a Bíblia embaixo do braço. Aí na segunda-feira tá a mesma pessoa vivendo nas mesmas práticas e não mudando o estilo de vida. Imagina se todo mundo vivesse, mano, em espírito, em verdade, fazendo aquilo que Deus colocou dentro do coração. Sem viver na alma, né? Sem viver na alma. Sem viver na alma. Porque quando o irmão vai lá para trazendo entendimento. Sim. O irmão lá na Bíblia, eu sou o cara. Aí tá todo empinadão, né? Criticando, ó. Aí vem o irmãozinho lá, né? Todo humilde e simples. Irmão, e eu era esse cara que repreendia e falava a mesma coisa que esses caras falam hoje. Viu? Eu não consigo sair do vista pornografia. Por quê? E eu dava no meio. É porque você não ama Jesus. Eu, Marcos, falava isso. Uhum. Porque eu vivia na religiosidade. Pô, se o cara não mudou é porque ele não quer. Eu era esse cara. Eu tava vivendo o espírito de Jesus? Não tava. Eu tava na alma. Vivendo na alma, mano.
E assim, Viver na alma. eu trabalhei para Cadê o amor? Trabalhei para uma igreja durante 5 anos quase. Pô, então você viu mais coisa que eu ainda. Então. E eu vivia desse jeito. Ó, pessoal, vocês estão em casa, não estamos criticando as igrejas, ok? Estamos trazendo um nível de entendimento. Sim. Para você olhar para o cenário da sua vida e você adaptar. Não, Não estamos falando para você não ir para a igreja, porque tem pessoas que vão ouvir isso e falar, nossa, não vou mais para a igreja. Não, calma aí. Não. Calma aí, né? Vai sim para a igreja, vá para os lugares que estão pregando a verdade do evangelho. Pessoas que você olha e o seu espírito se conecta e fala, aqui tem verdade. Mas aqueles lugares que pregam o comportamento humano, que pregam aquilo que você tem que fazer para ser salvo, toma cuidado. Porque nunca é sobre comportamento. O comportamento é para você viver o reino na terra. Não é salvação. Isso é um assunto totalmente diferente. Então busque direção e não deixe de ir para a igreja porque estamos falando isso, né? Estamos trazendo um nível de entendimento. E aqui a gente não estamos falando sobre a religião ou sobre sobre as igrejas. Isso. Nós estamos falando sobre nós. É isso. Sobre o nosso comportamento, sobre o nosso entendimento de verdade e entendimento de aprofundamento na palavra. Perfeito. Porque assim, uma coisa... eu vou, final de semana todo, tô com minhas filhas, minha esposa na igreja, então assim, nós vamos. Mas existe um entendimento mais profundo para aqueles que querem. Então, por exemplo, por que eu falo às vezes essas coisas de, tipo assim, eu vi mais coisas, mas quando eu falo isso é por mim. Eu trabalhei para uma religião, né? Eu vi por trás, só que eu não vivia o que eu pregava. Caraca. Eu não vivia o que eu falava. Assim, vivia até certo ponto, né? Eu não vou entrar em detalhes porque não é sobre a religião, mas só que assim, existia alguns parâmetros ou algumas coisas a serem feitas, respeitadas, guardadas e tal, só que eu não vivia aquilo. Então, dentro da igreja, eu me envolvia com mulheres, eu me envolvia com algumas coisas. Por quê? Porque eu não tinha esse aprofundamento que eu tenho hoje. E não é sobre o certo e o errado. É sobre tudo aquilo. Existem coisas que me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, quando eu entendo, quando você que está em casa entender que você pode fazer o que você quiser da sua vida, você faz o que você bem entender, só que existem coisas que não são... como que eu posso falar? Tudo que vai plantar, vai colher. Não são de acordo com a vontade de Deus. Ele te dá a permissão de você viver aquilo que você quiser viver. Se você quiser fazer qualquer coisa, você vai e faz, independente daquilo que os outros falaram. Mas vai ter uma consequência. Mas vai ter uma consequência. É isso. Então, por que a gente traz essas coisas? Eu trago isso porque quando eu entendi que tudo eu poderia fazer. Somos livres, né? Mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Exatamente. Mas não era tudo que seria bom eu fazer. Vou usar um exemplo. Questão de mulheres e envolvimento com outras pessoas. Eu poderia fazer qualquer coisa. Mas depois que eu entendi que o respeito à minha esposa, respeito à mulher, respeito a essa coisa que vem de Deus, a questão do relacionamento e do casamento, eu deixei de fazer muita coisa, não foi porque, não, você tá errado, você tá aquilo, ou às vezes acaba acontecendo dos julgamentos, né? Demais. Não, ou você não pode beber, ou você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é. É porque assim, eu entendi que a minha conexão com Deus, com Jesus, era muito mais do que aquelas coisas que me vêm de vontade ou de, enfim, seja lá o que for. Você virou a sua mentalidade. Mas a chave muda, a mentalidade muda, o jeito de você ver as coisas é diferente do que um pode e um não pode. Total. É assim, eu mereço não fazer. Minha família merece. A minha família merece não passar por isso. A minha mente, eu como pessoa, cara, assim, eu vejo, e não é julgando, eu vou falar porque, assim, trabalhei na noite, fui DJ. Sim. Foi DJ? Fui, durante 2 anos lá nos Estados Unidos ainda. Hora. E aí você vê tanta coisa, eu fiz muita coisa, não vou falar que eu fui santo, sou santo, sim, não. E ninguém mas é. Ninguém é. Ninguém é santo. Só que você vê tanta coisa acontecendo, e aí hoje, com a mentalidade, entendimento que eu tenho como pessoa, não é nem mais como... um seguidor de Jesus ou um filho de Deus que eu aceitei. É como pessoa, tá? Como pessoa mesmo. Por que às vezes as pessoas se colocam numa situação
que às vezes elas vendo de fora, se elas pegassem assim, ó, saísse do corpo, tá? E olhassem uma situação, elas se colocando naquela situação, se colocam. Sabe? Porque Sim. assim, questão de drogas, de relacionamento, Porque um daí a monte gente de entra nas coisa. cadeiras, né? Né? O grande Exato. quarto tá na cadeira 3, perdido. 4, 5. Tá lá perdido. Aí se pela glória de Deus e pela graça, vai pra cadeira 2. E pra mim, na minha visão, a cadeira mais difícil de sair é da cadeira 2. Que é confortável, né? É confortável. O cadeira 3, ele tá aqui, ele acha que tá livre, tá tudo certo. Mas o cara que sai da cadeira 3 e entra pra 2 e acha que a 2 é o lugar dele, tá preso na alma. Ele tá mais escravo que na cadeira 3. Olha que doideira. Ele é mais escravo daquele que tá na cadeira 3. Porque aquele que tá na cadeira 3, mesmo que às vezes ele não reconheceu Deus ainda, ele tem mais misericórdia e empatia, tá vivendo mais a mente de Cristo que o próprio da cadeira 3, da cadeira 2. Porque quem tá na cadeira 2 Fica é confortável. o cara, eu sou o cara que vou na igreja todo domingo, com a Bíblia embaixo do braço, e eu posso julgar você. É esses caras. Aquele que tá na cadeira 3 perdido, pelo menos ele carrega o amor. Ele tem empatia. Ele ajuda aquele que às vezes está lá mal, mendigo, ajuda na comida, ajuda. Eu conheço várias pessoas que não vivem um lifestyle do reino, que estão na cadeira 3, mas que carregam amor, que ama as pessoas. É tudo fase. É tudo fase. É Deus permitindo ela viver o processo dela. Sim. Porque até a palavra diz que o nosso amor que a gente tem não vem de nós para Deus, não vem de nós. É o próprio Deus que coloca. Então, quando Deus quer libertar o filho dele, que está lá no 3, ele vai usar o Marcos, vai usar o Igor, vai usar quem for, vai usar a mula para trazer, vai para falar. Ou as pedras, né? E vai vir. E vai vir. Então, o meu papel do Marcos não é julgar o fulano e o ciclano, é amar. É mostrar o caminho. Você tem uma porta aberta para você. Qual que é o caminho? Jesus. Entra na porta e vive o reino. Porque muitas pessoas confundem, né, Igor? Comportamento bom, aí quando você estiver se comportando bem, você é salvo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Se fosse o meu comportamento e o seu comportamento, por que Jesus veio para a Terra? Por que eu preciso de Jesus? Não precisaria. Por que a consumação lá, né, está consumado? Muitas pessoas não entendem, mas você já financiou algum carro? Sim. Se você financiar um carro, 48 parcelas, quando você quitar, aí o carro vai vir para o seu nome, senão ele fica alienado ao banco. O que Jesus fez? Está consumado. Eu paguei as 48 parcelas. Vocês não têm mais dívida. Vocês não têm mais culpa. Eu sou advogado de vocês no tribunal. Aí muitos falam, né? Ah, mas e a ira de Deus? Cadê a justiça? A justiça de Deus é olhar para Jesus Cristo. Jesus morto, lá na tumba, né? Na tumba. E falar assim, ó. Você foi digno. O sangue que você derramou na cruz foi digno. Agora ressuscita. Isso é justiça. Essa é a justiça de Deus. E quando eu olho para Cristo e direciono a minha vida, não mais para o pecado, mas eu olho para Cristo, eu entro em retidão e santidade. Não pelo meu comportamento, mas pelo aquilo que Jesus fez. Quando eu acesso o sangue. Aceitar, né? Aceitar, receber. Aceitação é receber. É receber. Cara, quem que não é o pai que vê uma criança e a criança pede algo e ele não dá? Agora... A palavra diz, né? Se o teu filho pedir pão, tu vai dar pedra? É isso, cara. Só que Deus fez ao contrário, né? Caraca. Ele já pegou o presente, já deixou disponível. Tá tudo pronto. Agora é só a gente acessar. Tá tudo pronto. Cara, nós temos vivido coisas que, assim, surreais em Alphaville. Quando nós viemos pra cá foi um tempo... Não foi fácil, porque agora começa a fazer que o processo sentido. dói, né? O processo dói. Agora você vai começar a olhar pra trás e falar Processo... assim, nossa, ainda bem que eu vivi tudo isso. Cara, não, e a gente fala assim, sorte que nós passamos por tudo isso. Não sorte, modo de falar assim, agora a gente fala o seguinte, nós entendemos por que nós passamos por tudo isso. Por quê? Porque faz sentido. A bagagem, né, como eu falei, o pet,
né? O pet- Você já foi escoteiro ou alguma Não. coisa assim? Não. A gente tinha um negócio que era de. Nunca fui assim, mas o pessoal. Eu acompanhava bastante, né? Por questão da igreja. Sim. Então tinha os brochezinhos, né? Aí você via os líderes assim, né? Cheio. Com aqueles coisas lá. Cara, hoje em dia, tudo aquilo que a gente passa, a gente vê como se fosse isso aí. Mas você vê os caras com um monte de premiação. É honra, Como é que fala? Enfim, as premiações, os pets. Cara, todo o processo É que os a gente. níveis, né? Todo o processo que a gente passa era o quê? É o quê? É mais um. Caraca, nossa, eu tive uma visão agora. É mais um, cara. Nossa, isso faz total sentido. Todos os processos que a gente vive, Deus fala assim, opa, tu passou a fase, pega o broche. Tom. Caraca, É isso, cara. caraca. Então, assim, hoje em dia a gente vê dificuldade, problema Caraca. que nem essa semana a gente teve algumas coisas pra resolver e a gente fala, beleza, chegamos até aqui, aqui é a prova final desse nível, vamos subir pro próximo. E ir pro próximo dá E aquele pro medo, próximo né? Dá medo, moço. Dá Eu um vou medo. falar pra você, você fala assim, o que vai acontecer? Se até aqui agora foi isso, imagine o Eu próximo. tava num carro um dia com meu amigo, com o Thiago, e aí ele falou assim, mano, do nada ele mandou a pergunta. O que é o medo pra você? Eu olhei pra ele e falei assim, mano, pra mim o medo é um impulsionador e o termômetro que eu tô na direção certa de Deus. Porque quando eu vou fazer algo que eu não tenho, que não me dá medo, que não mexe no meu estômago, eu tô na minha zona de conforto, eu não tô vivendo o sobrenatural. Então eu tô fazendo aquilo que é o natural. E Deus ele não faz o natural, ele faz o sobrenatural. Então quando Deus vai tirar você ou vai levar você para um outro nível, para um outro patamar ou qualquer outra coisa na sua vida, você vai ter medo. Aí o que o inimigo faz? Ah, medo, fica parado, não faça nada. Trava. Trava. É Não que assim, mano, é o que medo você- é só aquela... A gente tava falando. É assim, ó, é a confirmação de Deus. Tipo, pega esse drive. Nossa. Quando vir o medo, você tem que imaginar Deus falando. É eu falando pra você Ó, que é pra você ir. Eu vou falar, nós estamos entrando numa próxima fase, velho. E vai vir o De medo. verdade. Então, o medo é você imaginar assim, ó, cara, esse medo aqui é só uma confirmação que eu tenho que ir E fazer. e fazer. É Deus falando assim, vai, que agora você vai romper outra fase da sua vida. Aí vem aquela. Não faz a imersão, não. Não faz a imersão não, é isso aí. Você vai voltar depois de 2 anos. Eu Ou tava, que nem nessa, o meu eu tava caso. nisso aí, mano. Não abre as lives, não. Eu tava nisso aí. Não faz o seu primeiro evento, Você não. não vai dar conta. Você acha? Você acha que você vai ser capaz de levar 20, 30 pessoas num lugar? É isso aí. Cara, que nossa. E às vezes Deus não vai mandar 50, ele vai falar assim, vai 5 pra você quebrar isso dentro de você. Lógico. Isso é muito forte. Muito forte. Nossa. Caraca. hoje- Essa do medo, mano. Essa. Toda vez que vem o medo, eu penso no meu espírito, né? Meu entendimento. É a confirmação de Deus. Que eu tenho que ir pro próximo nível. Aqui é meu primeiro podcast que eu tô fazendo. Já fui em rádio, mas nunca fiz um podcast, a galera me vendo e tal. E deu medo. Dá medo, né? Mas eu tava em paz. Amém. É a paz. É a paz que direciona. Tenho medo. Mas vem a paz. E aí você rompe e tá aqui em paz agora, tranquilo. E aí, deixar a gente Normal. fica aqui falando 5, 6 6 horas, horas vai falando. embora. Mas, cara, é o que eu falo. Deus, ele coloca as coisas no lugar certo, É na isso. hora certa, no momento certo. Por quê? E hoje pra gente tá gravando, vou abrir um pouco o coração, né? Porque nós somos seres humanos também e a gente tem um... Sim. Eu tenho respeito, pra você que tá assistindo, eu tenho um respeito muito grande pelo Fergoods, né? A gente nos conectamos lá atrás na imobiliária, no A antiga tempo... Telux. Antiga Telux. E hoje o motivo de nós estarmos aqui em Alphaville foi por causa dele. Foi porque nós nos conectamos lá e fomos atrás, as coisas aconteceram. E depois teve um processo tanto para ele quanto pra gente. E desconectou, né? E eu falava pra minha esposa, né, amor? A gente falava assim, um dia a gente vai sentar na mesa junto. Um dia a gente vai... Obrigado pela honra, irmão. Não, que isso, cara. E assim, toda a honra e toda a glória é de Deus. Amém. Porque assim... É dele. É dele. Não tem... Eu tá aqui hoje conversando com você, não é uma coisa que eu construí ou que você... Enfim, Deus foi permitiu. Deus... É isso, Deus esse é o permitiu. ponto que eu quero Nós se chegar. encontramos aquele dia lá embaixo. Aqui embaixo. Aí eu falei, Fergutz, é isso. E aí é o que eu falo. Pra tudo há um tempo. isso. Existe a hora certa, existe o momento certo, É isso. existe o movimento certo. Hoje você está voltando, nós estamos começando numa questão E de imersão. 2024 vai ser o ano nosso da explosão. Exatamente. E assim, e a gente tem que entender os processos. Agora, imagine se eu fosse um cara mimizento, se eu fosse um cara... Porque assim, quando... Enfim, eu vou falar quando você passou pelo seu processo, né? De viver tudo aquilo que você estava vivendo. Todo mundo olhando de fora, todo mundo via, putz,
Fergutz tá fazendo o que da vida? Tudo isso. E eu te mandei uma mensagem, não sei se você lembra. Falei, Fergutz, a gente tá aqui. Acho que eu tenho até uma mensagem guardada até hoje. Eu tenho aqui, eu acho também. Eu falei, Fergutz, e eu nem lembro direito o que eu fiz, só que eu lembro uma coisa. Vive aquilo que precisa viver. Amém. A gente tá junto, não é porque... Cara, hoje... o que eu recebi de crítica, até hoje. Imagina. Até hoje. Você é você tá fazendo? Você tá andando de Porsche, tá ganhando muita grana, morando no triplex. Tá sócio de uns caras mais cobiçados do país, do mundo. Você é louco. Mas não é. Não é, mano, é servir a Deus. É servir a Deus. E é assim, aí eu falo, quando você tem o entendimento, as coisas certas acontecem na hora certa. Quando você anda debaixo da graça, a gente ora todo dia sobre isso. Quando você anda debaixo da graça, cara, não existe um passo errado que você dê. É isso. Talvez você tomou as suas decisões. Eu tive que tomar as decisões para quebrar o orgulho, Sim. para quebrar o ego, a rejeição, não colocar homens no lugar de Deus, não colocar confiança no lugar de Deus. Eu tava assim, Igor. Sim. Eu tava assim. Só eu tive que tomar essa decisão. Doeu. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas que eu estava lá, eu amava elas. Ainda amo E elas. ama, é o que eu falo. São amigos. Né? Sim. O Pablo Marçal, amigo. Amo a vida dele. A minha alma, ela não queria sair. Mas o meu espírito gritava, sai. Sai. Aí eu olho para trás agora e entendo, porque o crescimento que eu tive no mundo espiritual, caráter, Deus ele usa de certas coisas para quebrar você. E eu tive que ser quebrado. E talvez, se você tivesse até continuado, independente se no ecossistema do Pablo ou não, ou em Alphaville ou não, enfim, tudo aquilo que acontece, o que que é? É para preparar você para a próxima fase. E aí vem de novo o que eu sempre falo. Eu falo muito sobre isso. É o pet. É isso. Cara, você quebrou o orgulho. Cara, e o que eu cresci, irmão? Pet. Você quebrou a necessidade de qualquer coisa. Outra fase. Ah, você vai andar, as pessoas estão falando. Irmão, só pra você ter ideia, eu pensei em me matar. Chegou um dia que eu tava em São Paulo, eu fui pra São Paulo, não fiquei mais em família, a galera começou a falar mal de mim e tal, aquela energia. Eu fui pra São Paulo. Fiquei num apartamento lá, fiquei 3 meses. Né? Aquele apartamento, eu nunca vou esquecer dele, mano. Nunca. Eu pensava em me matar, porque eu não via mais saída. Falava, mano, vou fazer o que agora? Tipo, foi... Nossa, eu desci no fundo do poço, mano. O cara pensar em se matar. Eu tava assim, no meu entendimento, a minha alma tava... Torcendo. E pela glória de Deus eu vivi esse processo e consegui romper. Romper. E quando Deus ele quer, mano, ele vai fazer. Ele vai usar de pessoas, ferramentas, lugares. Ele vai permitir que pessoas rejeitem você. Deus vai usar alguém para rejeitar você. Para caluniar você, para me... Olha só. Sim. Deus ele usa o pecado para levar você pro seu propósito. Porque ele fez pessoas pecarem contra mim. Seriam injustas comigo. Por quê? Para me levar pro propósito, para aquilo que eu tô vivendo. E Deus vai me usar algum dia no meu pecado contra alguém, que eu vou errar também contra alguém, para mim ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não entenda, para levar ela pro propósito dela. Olha que doideira. É doido, cara. Isso é muito forte. Deus escreve as coisas de uma maneira que a gente nem sonha. A gente não entende. É isso. A gente não entende, por mais que seja dificultoso algo, ou uma dificuldade muito grande que a gente passe, a gente tem que entender que, cara, é Deus que está permitindo. Aí agora, o que temos que fazer é o seguinte, nos perguntarmos, para quê e por quê? É isso. Eu tô passando isso aqui para quê? Ah, eu preciso aprender alguma coisa. Deus, obrigado, eu entendi. Por quê? Deus, por que eu tô passando por isso? Você vai entender lá na frente. Né? Quando nós perdemos o bebê, faz 2 meses isso. A gente não perguntou, mas nós entendemos. O entendimento, né? O entendimento quando é você coisa... tá, quando você tá já debaixo dessa palavra, debaixo dessa posição, na cadeira 1, você já entende, você já não pergunta mais o pra quê, o porquê. A gente conversava, né? E minha esposa falou assim, lá na frente nós vamos entender o porquê que nós perdemos. Não é sobre questionar no momento certo, ou na hora que nós achamos que é certo. Cara, eu vejo assim, ó, eu vejo o trabalhar de Deus na vida de vocês, porque quem tá de fora consegue enxergar, e vocês que estão fora vê também o trabalhar na minha vida que talvez eu não consigo ver. Quanto mais problemas a gente passa, é porque o chamado é muito grande. Sim, amém.
O chamado é muito grande. Você que está em casa, que às vezes está sofrendo de ansiedade, depressão, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o dinheiro, sei lá o que você está vivendo na sua vida hoje. Todos os problemas que eu e você vivemos, que o Igor vive, que a esposa dele vive, é porque o seu chamado é muito grande. Você tem que ter esse olhar, porque quando você sai dessa cadeira de vitimização e de orgulho, e você vai para a cadeira de olhar e falar assim, mano, os problemas que eu tô vivendo é Deus me preparando para viver o extraordinário. Você começa a ter um entendimento e clareza e começar a agradecer. Você tem que agradecer quando você está vivendo os problemas. Sim. Eu vou falar uma doideira, mas você tem que agradecer por ter perdido, porque Deus permitiu. Sim. E ela não morreu, ela tá viva. Exato. Ela tá viva. Mas aí vem a alma e fala, não, mas eu queria minha filha. Eu queria! Mas o propósito dela foi esse. E tá lá com Deus. E tá lá com Deus. E cumpriu o propósito. E tá lá. E agora imagina quantas famílias você vai ajudar. Amém. Pais e mães que não têm a estrutura emocional que vocês têm. Amém. Imagina. Sobre Eu isso. não sei o que é perder um filho. Você sabe. Você sabe. Eu não sei. Eu não tenho autoridade para ajudar alguém. Vocês entendem de casamento. Eu não entendo ainda. Deus preparou. Deus faz as E Deus coisas. prepara como? Na dor, no sofrimento, na renúncia. E na hora a gente não entende. Aí quando sai daquela atmosfera, você olha pra trás e fala: obrigado, Deus. Valeu. Você é o cara. E vai vir outros filhos. Vai. É assim. E vai vir. Cara, quando é que foi a história que eu falei? Esses dias a gente, enfim, graças a Deus eu tenho vindo palestrado em alguns lugares falando essas experiências e Deus tem falado muito comigo. E aí Deus me deu uma palavra que foi o seguinte: você não perdeu um filho agora. Na verdade, eu tô te dando uma geração, Nossa. uma multidão de pessoas para você ajudar e fazer. Cara, e Deus tem falado com a gente de uma maneira, que nem você falou agora sobre as dificuldades e tudo. E aí eu entro na história de Davi. Verdade. E aí esses dias eu tava correndo, de manhã, cara, tô correndo todos os dias 5K e tal. Massa. Quando paro, dou uma machucada, que nessa semana eu machuquei de novo. Muito tempo parado, acaba acontecendo. Sim. E aí eu falei assim pra Deus, eu tinha sido convidado pra fazer uma palestra, eu falei, Deus, o que que eu vou falar? E correndo, cara, conversando com Deus, falei, Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa que tá vindo agora, saindo dos bastidores, entrando nessa vida. E aí Deus falou assim, fala sobre Davi. Caraca. Mano, E aí- Davi é uma história... Cara, não, mas vai vendo, vai vendo. E aí eu falei, Davi, todo mundo ultimamente, nesses últimos anos, a gente tem ouvido muito sobre Davi, porque é uma história marcante. marcante. E aí Deus falou, sobre Davi. Eu falei, Deus, Davi, cara, todo mundo falando, né? O gigante, você é pequeno, você vai fazer isso. Aí Deus pegou e falou assim pra mim, cara, eu deixei a história de Davi pra você na Bíblia, pra você entender que você carrega Davi e Golias dentro de você. Golias. Tá? E o gigante, né? Gigante, é. Davi e Golias. Mas eu nunca ouvi. E aí, Solta aí que eu vou... e aí eu cabeça falei, mas agora. Deus, como assim, cara? Ele falou assim, você carrega os dois dentro de você. Você carrega o Davi, o pequeno, aquilo que você carrega que às vezes você acha que é pequeno dentro de você, porque às vezes nós não somos merecedores. Nós nos Tem vemos sentimento, esse né? sentimento. Não mereço. Não mereço, eu sou pequeno. Eu sou Davi, eu tô nessa fase pequena, cuidando de ovelha, esquecido, largado, Mas tava lá matando lá leão, no né? pasto. Leão, Só que tava urso. matando leão. E aí Deus continuou, Deus falou assim, você carrega Golias também. Você às vezes olha de uma ótica seus problemas, as suas dificuldades, como se fosse um gigante para você resolver. E os dois estão dentro de você. Caraca. E eu falei, beleza, Deus. Nossa, peguei. Puf, a cabeça fez assim, correndo. Comecei a dar risada correndo. Acho que os outros acham que eu era doido. E aí Deus continuou falando. Ele falou assim, beleza. Mas você sabe as 5 pedras que Davi pegou? Eu falei, sei. Ele escolheu 5 pedras, né? E aí Deus falou assim, são 5 coisas que você precisa pegar na sua vida para você colocar dentro da sua funda e derrubar o gigante da sua vida. E aí ele falou assim, qual que é a que você vai escolher hoje, que depois que você escolher ela, rodar, jogar fora, matar o gigante, as outras você nem vai mais precisar. E aí minha cabeça fez assim, ó. Falei, Deus, fala comigo, continua. Mano, essa do gigante é forte. E aí Deus falou assim, hoje você precisa escolher uma coisa. Você vai como se fosse uma pedra, que você vai pegar, colocar na funda e vai derrubar o gigante que está dentro de você, que te impede de viver aquilo que Davi viveu. Porque Amém. Davi foi moldado.
Davi, para chegar no trono, ele teve que tocar a harpa. E o cara querendo matar ele, ele tinha que voltar. Caraca. E ele tinha que fazer tudo aquilo porque ele estava sendo preparado. Matava leão, matava urso. Só que ele não sabia como ser um rei. Ele teve que ser moldado, ele teve que estar no ambiente do palácio. Amém. Ele teve que andar junto com as pessoas. Amém. Ele teve que ver o ouro de perto. Amém. Ele teve que ver a grandeza das coisas e aprender todo o processo, viver todo o processo. Para chegar lá na frente e Deus falar assim: você foi chamado, você foi ungido, passou por tanta coisa para que isso não chegasse, e agora tá aqui o trono. E hoje quem que é Davi? O cara que até hoje, nos nossos dias, ele fala, nós falamos sobre ele. Rei Errava, Davi. errava e era o homem segundo o coração de Deus. E ainda, sim, teve os momentos de queda, teve os momentos de erro, e ainda Deus fala assim: foi o homem. Deus é incrível, né, cara? A história de Davi mostra que vamos errar, vamos ser, às vezes, vacilar, fazer coisas erradas, mas Deus, ele tá com nós. E aí eu volto no que eu falei lá no começo. É a essência, Essência, o cheiro. coração. Deus conseguia cheirar o coração de Davi, Deus sabia a essência que saía Ele dali. se humilhava, né? Ele falava: Deus, não sou nada sem ti. Era Davi que correu, né, de pano de cinza. Acho que é Davi, né? Foi, Acho que foi. né? Imagina um rei correndo com aquele ato de humilhação. Doido, né? O coração dele era gigante. Por isso que a palavra diz, né? Guarda o teu coração, pois dele procede as fontes de vida. Sim. Mano, E o hoje. coração tem algo mistérios. E aí, por que que eu falo isso? Se hoje, talvez, na época que tudo aconteceu, né? Eu tivesse sido mais um que tivesse falado: pergunte isso, aquilo, não tivesse deixado o coração falar, talvez hoje nem. Não, e se falasse, estava tudo certo. Não, sim. Porque quem tá de fora, vendo o que aconteceu, dá para entender o porquê dos julgamentos. Lógico. Porque ninguém tá aqui dentro, ninguém tá vivendo na intimidade, ninguém sabe o que passou. Poucas pessoas sabem. E hoje Deus fez o que fez. Poucas né? pessoas sabem o que realmente aconteceu. Então, Sim. E aí você fala isso é assim: muito forte. Senhor. E aí você fala assim: Senhor, obrigado eu olho para trás e agradeço. por Cara. que eu vivi tudo que eu vivi. E Deus, ele permite esse tempo sozinho. Sim. Porque é na solidão que você é moldado. Na solidão você é lapidado. É na solidão que Deus testa você. É onde ele tá calado, onde ele tira todo mundo e fica quietinho. Vamos ver o que o Marcos vai falar agora. Vamos ver o que o Marcos vai fazer. Não, cara, eu juro pra você, eu me pego pensando várias vezes, cara. Como é que Deus fica vendo a gente? Não faz isso. Sabe uma chave que eu não lembro a passagem da Bíblia agora, mas tá lá no meu computador anotado. Eu estudo muito sobre corpo, alma e espírito. E eu sempre me perguntava, né? Deus, aonde que está o espírito? Aonde que habita o teu Espírito Santo? Porque quando eu nasço de novo, eu sou um novo ser espiritual. Sim. Né? O meu espírito é ativado com o Espírito Santo. Então eu volto e o reino vem, então habita. E aí tá lá na palavra escrita. Tá lá a palavra. Que o Espírito Santo habita no coração. Aí eu linkei com a palavra de Jeremias, que ele fala assim: mas o coração do homem é enganoso. Aí se você pegar a palavra coração no hebraico, é coração de pedra. Então quando eu sou um velho homem ainda e não nasci de novo, o meu coração é de pedra. Ele é enganoso, porque eu tô no eu. Coração de pedra. Aí quando eu nasço de novo e o Espírito Santo habita em mim, eu tenho um novo coração. E aí eu sigo a direção de Deus e não da alma. E muitas vezes vamos seguir a alma. Porque nós temos que aprender a... É um processo, né? É um processo. É o caminho. É o caminho de discernir o que é a voz do Espírito, o que é a alma, o que é a emoção, será que é Deus falando, não é? Então esse processo de lapidação e de crescimento é fundamental. Eu acho, por exemplo, ultimamente a gente tem escutado muito falar sobre conhecimento... como é que fala agora? Desenvolvimento pessoal. Né? Muita gente vem falando sobre isso. E eu vejo que na época que nós estamos vivendo é muito importante isso, relacionado também à questão de conhecimento com Deus. Muito. Por quê? Nós temos que saber quem nós somos, para onde vamos, o que devemos fazer, o que não devemos. E isso só vai acontecer quando nós realmente nos conhecermos. Eu vejo só um problema.
muitas pessoas, elas trazem o desenvolvimento pessoal, aí é onde que entra alma. A alma. E não trazem a palavra. Não trazem o entendimento de quem elas são em Deus. Sim. Aí o que que elas fazem? Elas estão, olha que doideira, elas estão cooperando com o inimigo. Porque Tá confunde. ativando a alma, eu sou o cara e vou crescer. Mas não levou ela pro caminho de ativar o espírito, irmão. Isso. É isso que eu ia falar agora. Entende? Então, assim, eu vejo. Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente vem falando sobre isso ultimamente. Só que nós temos que entender que realmente quem que nós somos, É isso. para que viemos, enfim, já falei isso, mas conseguir olhar para dentro É isso. e saber o quê? Será que eu tô escutando a alma? Será que eu tô escutando o meu ego? Será que eu tô Tô vivendo o que os escutando outros querem. o que os outros querem, né? E é importante, hoje em dia muita gente tem estudado e falado sobre esses conhecimentos pessoais, assim, Sim. né? Então é muito importante a gente se aprofundar, porque às vezes você vai falar assim, ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Porque você está procurando outras fontes de conhecimento. Total. Deus nunca vai deixar de falar comigo, com você, com quem está assistindo. Deus sempre está falando. Se eu fizer aqui, ó, minha voz vai ficar alta, Verdade. certo? Só que se eu me afastar, ninguém vai escutar. Boa. Só que o microfone continua aqui, Tá ligado? tá ligado? E é a mesma coisa que acontece com Deus. Nós não escutamos às vezes Deus falando e nós confundimos essa questão de direcionamento, se é de Deus, se não é, se é certo, se é errado. As vozes ficam confusas, por quê? Porque nós nos afastamos. Total. Então é muito importante a gente saber as fontes que nós buscamos, qual é o conhecimento Isso é muito certo, nos conhecermos, porque assim, eu vou falar, eu já vivi muitas coisas. Então hoje eu sei, nossa, eu tô com a vontade de fazer tal coisa. Mas isso talvez possa ser no meu coração. Não pode ser algo que é o certo de fazer, Sim. né? Então E às vezes a direção de Deus não vai ser algo certo a se fazer, mas vai ter que fazer. vai ter que fazer, né? Isso Então é é muito é muito importante hoje em dia a gente ter o quê? O conhecimento pessoal. Quem que nós somos? Saber a nossa identidade mesmo, a Em nossa Deus, base né? em Deus, né? Estudar isso. Não é só, eu vou saber sobre desenvolvimento pessoal que eu vou me desenvolver. É muito Não, raso. é raso. É Mas, raso demais. mas as pessoas que querem ter uma outra visão precisam estudar sim. Mas como se conectarem, como conhecerem elas mesmas. Quem eu sou? Você falando isso, nessa transição, nesses quase vai fazer 1 ano e meio, né, que eu tô nesse processo depois que nova fase, e eu meio que eu quis buscar certas experiências, porque muitas pessoas falam assim, eu quero ter uma experiência com Deus, mas Deus não é sentir, Deus não é experiência, você tem que entender que Ele é. Ele é. E eu nessa fase de 1 ano e meio, eu não estava sentindo Deus, querendo sentir. Mas aí quando eu entendi que não é sobre sentir, mas entender quem ele é, e eu entendo só na palavra quem ele é. Eu quis buscar já ouviu falar sobre aqueles ayahuasca, essas experiências aí? Eu quase fui para esses lugares. Quase fui buscar essas experiências para querer sentir Deus. E aí Deus me guardou e falou assim no meu espírito: você não precisa disso, porque isso é uma falsa ilusão de quem eu sou. Esses mecanismos levam para uma falsa visão que é eu, mas não é. Eu conheço Deus no entendimento, na palavra, quando eu entendo que Ele é, o eu sou. Porque às vezes a gente quer sentir, né? Eu tô mal, minha alma tá machucada, eu preciso sentir, eu preciso acomodar minha alma. Precisa arrepiar. Eu preciso arrepiar. Precisa... Alma machucada. Só são fugas emocionais isso. Como a pornografia, como relacionamentos fora do casamento, bebida, droga, é tudo fuga emocional da alma. E isso é muito perigoso, porque aí traz uma clareza de que, opa, é Deus, eu vi Gnoma, eu vi o ser lá, falou comigo. É só uma ilusão de um caminho falso, que não está levando você para Deus. Quem que leva para Deus? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é o ayahuasca, não é a droga, não é a bebida, não é nada disso. Então você que está em casa, que está buscando experiências, eu não estou recriminando e não estou julgando você. Eu estou trazendo entendimento. Não busque experiências, busque entendimento. É o entender. Quando eu entendo, a minha alma entende e o meu espírito é ativado.
Isso é muito forte. Muito forte. Cara, assim, se deixar a gente fica falando que é muita Ó, coisa. Toma quanto tempo aqui já? 1h40. Nossa. Caraca! 1h40? Uau! É porque, cara, são assuntos que se a gente se aprofundar, A gente vai entrando nas são várias vertentes vertentes. Exatamente, são várias vertentes. Mas todos eles se resumem a uma coisa. A entender realmente quem que Entender. Jesus é. Entender. Ah, Se uma coisa que eu puder deixar pra você, Igor, você passar pra todas as pessoas. Todas que sentar aqui, quem você sentar na sua casa, quem tá assistindo, clarifique as pessoas com o poder do entendimento. Porque se você entender que esse copo aqui, falaram pra você que não é um copo, falaram pra você que é um abajur de luz, e você acreditar, já era. eu não posso beber água, eu vou achar que é um abajur. É uma mentira, isso aqui é um copo. Aí quando eu entendo o copo, eu vivo o propósito certo do copo. Bebo água. Entendimento, é a coisa mais importante. E aí, nossa, aí ó, já dá um outro loop, Vai né? atrás. E aí você entende, eu entendendo que isso aqui é um copo, eu vou usar para tomar água. Tomar água. Eu vou usar para passar um líquido para outra pessoa, eu vou usar para, sei lá, enfim, mas eu vou usar como copo. Como copo. E aí é o quê? Você precisa entender, você que tá em casa assistindo, quem você é. Sabe por quê? Porque você vai conseguir fazer aquilo que você foi chamado, ou você vai fazer, ou cumprir o seu propósito, como muita gente tem falado, Amém. sabendo e conhecendo quem você é. Amém. Não adianta as pessoas escutarem, você é tal, você faz isso, você recebe o rótulo de uma pessoa ruim que faz coisa errada. Não. Quando você se entender realmente qual que é a sua forma, como é que é aquilo que Deus fez, alguém fez esse copo. Alguém moldou esse copo. É isso. Alguém planejou esse copo. Alguém pegou a matéria-prima de tudo isso e fez, você vai ser um copo, porque você vai matar a sede das pessoas. Saiu de um pensamento, né? Saiu de um pensamento. Entendimento. E é assim que nós somos, cara. Nós somos pensados. Pensados. Nós fomos planejados. Imagina Deus, mano. Nós fomos sonhados, cara. Eu imagino Deus fazendo lá. Ele já sabia. Imagina ele no primeiro dia. Imagina no segundo dia. No terceiro. Deus devia estar falando assim. Eu quero chegar no último. Você vai pirar agora. Isaías 56, 10, se eu não estiver enganado. Ou Isaías 49, 10. Isaías 56, 10. Enfim. A palavra diz que Deus, ele faz conhecido o fim desde o início. O que Deus fez? Olhou para mim e para você e falou assim, ó. Toma, essa é a sua visão. E colocou uma visão dentro do Igor. O Igor tem visão, o Igor tem sonhos, o Igor ele tem visões dentro dele. Que não é aquele, porque o coach falou que eu tenho que ter o meu quadro do sonho. Não é. É uma visão que Deus colocou dentro de você. Deus faz conhecido o fim desde o início. O seu fim já é conhecido. O meu fim já é conhecido. É igual você falou. Foi planejado. Se esse copo aqui ele foi planejado por uma pessoa que tem, às vezes, 0,01% da sabedoria de Deus, imagina Deus criando eu e você e falando assim, Nossa. eu vou largar vocês aí? De jeito nenhum. Jamais. Planejados e direcionados a viver o propósito. Nós temos um propósito, mano. Cada um tem uma visão. Não é sobre quadro dos sonhos. É raso. É sobre a visão. É a visão, mano. Não é sobre... É legal isso. Não, É legal. Ajuda. Ajuda o processo. Ajuda o processo. Mas é raso. Minha esposa faz uma oração todos os dias. Como é que você fala, amor? Ela fala assim, Senhor... Fala aí. A minha oração é: eu não quero nem a menos, nem a mais, mas tudo que o Senhor tem pra mim, pra nós. Amém. Nem a menos, nem a mais. Não quero Porque é nada isso. mais. Temos que sonhar. Vou falar no microfone aqui. Ela falou o seguinte, acho que não sei se captou. Ela fala assim todo dia. Senhor, eu não quero nem a menos e nem a mais do que o Senhor já sonhou pra mim. É isso. E aí, volta no que você falou. Quando nós entendemos essa parada de que Deus sonhou algo Cara, surreal, é doido. o quadro dos sonhos fica fichinha. Meu Deus. Ah, Não é criticando, né? Não. É Mas o processo. É mas raso. É raso. Ele não quer só aquele, é o teu carro lá, tua casa. Não, Deus quer muito Deus mais. quer mais. Deus quer a gente arrebentando tudo. Aquele quadro lá é raso.
Deus tem muito mais. Ai, aquela casa de não sei quantos metros. É pouco, moço. Pouco. Eu imagino, cara, eu pego muito me imaginando como Deus, assim. Não me colocando no lugar, tá? Mas viajando nas ideias que Deus tem pra nós. Então, assim, às vezes a gente fala assim, cara, eu quero. Nosso sonho, né? Nós estamos aqui, nós temos sonhos que às vezes a gente não entende. Eu quero o carro tal. E aí Deus fala, meu amigo, eu quero te dar asas, moço. Quero dar um avião, quero... Eu quero que você voe, eu não quero que você ande de carro, eu quero que você chegue ao ponto de vir pro céu e voar. Aí você fala, Deus, eu quero uma casa de não sei quantos metros, com piscina, com um lugar para minhas crianças. Aí Deus fala assim, meu amigo, eu quero que você viva no jardim, moço. Isso é muito forte, irmão. Eu quero que você viva no jardim, eu quero que você desfrute do melhor que eu criei. Você não é filho de alguém que tá criando coisa material, mas você é filho do dono do mundo. Eu quero que você conheça o universo, eu quero que você conheça os países, eu quero que você conheça os planetas, eu quero que você conheça tudo. Ai, meu sonho é viajar em tal lugar. Moço, eu quero que você domine sobre todas as coisas. Eu criei um homem para isso. Vou fazer uma pergunta agora, você vai pirar. Ai. Você acha que Deus é nessa linha que você falou uma palavra e daí falei, agora vou perguntar. Você acha que Deus, ele quer eu e você no céu? Se eu acho que ele quer, Você acha que Deus, ele quer eu e você no céu? eu acho que ele já sonhou com isso. Ele não quer. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele não quer. Sabe por quê? Porque já estávamos lá. Se você abrir Gênesis 1:26, Deus fala, façamos o homem. Em 27 ele fala, criou. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, espécie homem. Não é gênero masculino e nem feminino. É espécie. Gênesis 1:26, façamos, aí um pouquinho para baixo, criou Deus o homem. Se você descer lá para o capítulo 2, aí está escrito lá, a formação do homem. Pô, mas se Deus criou lá no 1, por que ele formou de novo no 2? Já estava lá. O 2 só criou o corpo. Estávamos dentro de Deus lá no Gênesis 1. Aí lá no 2 ele fala, e soprou o fôlego de vida, soprou o espírito dentro do homem. Saia, Igor. Saia, Marcos. Vai lá pra terra. Vai lá pra terra. Aí agora outra pergunta pra você explodir pra nós entrar nessa linha. Por que Deus criou a terra? Se estávamos dentro de Deus, já estávamos com ele, família, todo mundo junto. Por que ele criou a terra? Deus é um rei. Paulo fala, rei eterno. Ele é um rei. Imortal, nunca morre. Se ele é rei, ele governa no reino dos céus. Se eu e você somos imagem e semelhança dele, participamos da família dele, ele sendo um rei, eu e você somos o quê? Príncipe e princesa. Um príncipe, para entrar no governo e sentar no trono do pai, o pai tem que fazer o quê? Dá um reino. O pai tem que morrer. Deus vai morrer? Eu e você somos príncipe e princesa. Príncipe e princesa. Para eu, príncipe, assumir o trono do pai, o pai tem que morrer. É a monarquia, é assim. Sim. Deus não vai morrer, Deus é imortal. É um rei, é um Deus eterno, um rei eterno. Mas se você estudar sobre a monarquia, o príncipe e a princesa podem assumir o trono em vida do pai num território estrangeiro. O que a Terra é? A Terra é um território estrangeiro criado por Deus para que ele conceda para mim e para você poder e autoridade. O que diz lá em Gênesis 1:26? Domine. Domínio, palavra rada. Hebraico, rada. Governe, administre, lidere. O que Deus falou para nós? Vão lá e levem a cultura do reino dos céus, do mundo invisível para o mundo visível. Eu quero que vocês levem o reino dos céus para a terra. Forte, hein? Isso é muito forte, irmão. Nossa, velho. Isso é muito forte. É autoridade. Aí Salmos fala que o reino os céus é do Senhor, mas a terra ele fez para os filhos. A terra é nossa. Aí o que os religiosos falam? Arrebata-nos, Deus. Queremos arrebatamento. Quando que Deus vai voltar? Cadê Jesus? Eu quero ser arrebatado. Aí Deus olha e fala, mas como assim?
Eu criei a terra para você. Se você ler Apocalipse, vai ter uma segunda terra. Uma outra terra vai ser criada. Deus ele não quer arrebatamento, ele quer que você domine a terra. Ele quer que você tenha coisas, que você tenha riqueza, que você tenha territórios, que você tenha casa, carro, governo. Governo. Aí o que os outros fazem? Não, você não pode assumir governo, não. Você não pode ir lá no podcast, tu não pode assumir a sua identidade. Não faça isso. As vozes, né? As vozes. As pessoas querendo julgar as outras. Se todo mundo entendesse que todo mundo é rei e governante, mano do céu, o que não ia acontecer? Imagine a força que as coisas têm. Imagina. Nem hoje a gente tá aqui falando sobre o mesmo propósito. Agora imagina se várias pessoas se Caraca, entendessem mano. como irmãos. Se a galera entender só isso que a gente acabou de falar aqui em Sim. 3 minutos, Se entendesse assim, ó. rei, território estrangeiro, sou rei, tô governando, Deus me deu autoridade que tá lá, domine, domínio, palavra rada em hebraico. Rada, quem tá em casa aí, procura lá. Palavra domínio no hebraico, é rada, governe. Deus ele concedeu autoridade e poder que ele tem lá nos céus para mim e para você aqui na terra. E a transferência de poder, né? Transferência de poder, imagem e Porque semelhança. isso que eu ia falar. Porque se não fosse assim, ele não estaria na Bíblia, né? Não, Foram feitos imagem e e semelhança. semelhança. Imagem, caráter. Eu tenho o mesmo caráter que Deus. Semelhança, eu faço parte da família do rei. Eu sou príncipe, ela é princesa. Se todo mundo entendesse que é príncipe e princesa, não vivia mais como escravo. Não vivia mais querendo criticar o outro. É, eu Cara, sou um príncipe também. Eu tenho a Eu sou mesma... príncipe, eu tenho que viver o melhor. Mano, isso muda tudo. Nossa, muda o jogo. Aí eu não vivo mais na cadeira 3, nem na cadeira 2, eu vivo na cadeira 1, porque eu Todo- sou filho. Todo mundo do seu quadrado. Eu sou filho. Tô aqui no meu território e governo. Eles têm que respeitar o território. Aqui eu tô no teu território, eu tenho que respeitar a tua governança. Mas quando você for na minha, você tem que respeitar a minha governança. É o jogo. É a lei, é o princípio. Isso é muito doido, cara. E é o princípio da honra também. Da né? honra. Hoje você tá É aqui... você entender, opa, eu sou rei, mas ele também é. Isso, é o princípio da honra. Hoje você veio aqui. Um dia você vai na minha, quando tá tiver, e é Não, eu isso. vou estar lá na sua imersão. É isso. E a gente vai honrando uns É aos isso. outros, se unindo uns aos outros, né? É isso. Com um só propósito. Isso é muito forte. Mano, Caraca, cê é doido, já tá em se 2 deixar horas aqui, já. a gente vai falando aqui até mais. Mas, cara, Amém. gratidão. Eu acho Amém. que nessas 2 horas a gente pôde colocar um pouco pra fora do que a É gente isso. visualiza. E vamos fazer mais vezes. E vai fazer mais. Vamos Fazer mais, vamos com marcar certeza. direto, Vamos porque sim. assim, quando a gente faz algumas coisas aqui, a gente sempre costuma falar isso, Senhor, conecte com pessoas que realmente tenham o propósito ou o coração no mesmo lugar que o nosso. Amém. Porque é importante a gente compartilhar essas mensagens, é importante para quem está assistindo, né? Pelo um pouco do que a gente compartilhou aqui, um pouco das nossas experiências, isso gera uma conexão. Por quê? Entendimento, ele vai somente acontecer com o quê? A ouvir essas coisas, É isso. a falar, buscar, né? A buscar. Abrir o coração. Exatamente. E assim, é uma gratidão ter você aqui, mano. Amém. A Obrigado, gratidão é assim, minha, honra é porque você é louco, é assim, Deus quando fala uns negócios lá atrás pra gente lá, Deus falou uma palavra, né, mano? Um dia a gente já tá sentado aqui, mano. Uau. Né? Deus falou pra gente que um Tá dia a se gente cumprindo. já tá se cumprindo. E assim, E uma vez assim, Deus falou muito claro pra mim, no falei, Igor, você ter ido pra plataforma, porque ele era tudo um grupo só, não é Sim. tema só. Não tem nada a ver com o Pablo. Eu lembro certinho eu falando isso. Eu falei, não tem nada a ver com o Pablo, não tem nada a ver com ele ou com isso. Seu negócio é direto com ele. Eu sempre te falei isso, não te falei? na época. Na E hoje época a gente foi tá muito aqui. Isso claro. é Eu muito falei, forte. Eu não sei o porquê, Igor, não sei. Mas o seu negócio não tem nada a ver com aquele lugar. O seu negócio é direto com Fergus. Uau. Eu tenho a mensagem até hoje, se eu procurar. Caraca. Isso é 2023. Isso foi 2021, né? 21. 2021. Eu falei, Igor, seu negócio é direto com Fergus. Eu não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser. Amém. Mas o seu negócio é direto com ele. E eu tenho Amém. até hoje essa mensagem. E eu Amém. não sei nem por que eu falei isso. Mas a gente já tinha visto isso um dia. Amém. Mas é isso, Deus escreve as Deus coisas. ele conecta, né? Conecta. E gratidão, cara. Isso vai ser Amém. só o primeiro, com certeza. A gente vai Obrigado, tá? tacar o terror ainda aí, fazer muita coisa, porque a única coisa que queima no nosso coração, a gente fala também muito sobre isso, é entregar essa mensagem.
Amém. Nós queremos nos conectar com pessoas que queimam a mesma coisa no nosso coração. Por quê? Né? Nós entendemos. E agora a chave virou ainda mais, cara. A gente tá na cadeira 1. Lógico que Cadeira a gente talvez vai, Cadeira 1. né, dar aquelas... Tem a transição, fica ali na 2 e tal, mas quando Só foi que- pra 2, mano, opa, tô na 2. volta. Volta pra 1. E nós queremos isso. Nós queremos que as pessoas entendam isso também. Amém. Que o lugar delas é na cadeira 1. Amém. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é para que nós entendêssemos que a cadeira 1 já é nossa. Já é nossa. O lugar de filho é nosso. É nosso. Independente o que as pessoas passam, as dificuldades, os problemas, isso não vai definir elas ou impedir elas de sentar na cadeira 1. É isso. O que impede elas é elas não entenderem aquilo que elas foram chamadas. Não entenderem a importância de viver e de acreditar nisso. É E isso. não é uma fórmula mágica, não é algo que você vai falar assim, eu vou tomar alguma coisa e vou viver, eu vou ler alguma coisa e vou viver. Mas é quando abre o coração É isso. e deixa as coisas fluírem e Deus começa a fazer as coisas. Então, de novo, gratidão, Amém. porque assim, a gente acompanha, né, todo esse tempo, esses 2, 3 anos, né, que a gente viu, Sim. e a gente hoje está aqui, concretizando Amém. algo que não foi nem nós que Amém. sonhamos, foi Deus que sonhou lá atrás, que hoje nós estaríamos sentados aqui falando sobre Deus, falando sobre Jesus, entregando uma mensagem, né? Porque Isso é muito forte. é muito forte, porque a gente quer isso, nós queremos isso. O pessoal, muitas críticas, as críticas vêm E vai vir, e vai sempre vir. vai vir. tá Muita tudo gente certo. fala pra gente lá atrás, vocês foram pra Alphaville porque vocês querem virar blogueirinho, famoso, isso, aquilo. Não. Cara, nós viemos pra cá por um chamado. Nós viemos pra cá porque se hoje nós não estivéssemos aqui, nós nunca estaríamos falando de Deus ou querendo ajudar outras pessoas para que Não elas... é sobre dinheiro, não é sobre nada disso. Exato, é Vocês isso que eu fizeram ia bem, falar. a sua esposa estava falando, né? Sim, Vocês tinham uma estrutura lá. exato. Né? Vocês tinham uma estrutura lá. Então, vocês renunciar a isso e vir para um lugar novo, não é todo mundo que faz. E aí eu falo assim, Deus, que isso possa... que as pessoas possam... Nós viemos para o meio do digital, né? Então, que as pessoas, através disso, cheguem a pessoas como nós, como você, para quê? Para que elas também entendam o amor que nós estamos vivendo hoje. É isso. O amor que está disponível, o amor da graça, o amor de Deus, entender como Isso. filho, cara. Porque assim, a gente vê tanta gente passando por tanta coisa e a gente fala, Senhor, é só entender o lugar de filho. Entendi. E hoje a gente tem essa oportunidade através do meio. Podcast é um meio disso, né? Vai sair Caraca, os mano, o que cortes, nós soltamos aqui vai sair as coisas. não é em qualquer lugar que fala. Não. Então, gratidão, cara. Amém. Conta com a gente, né? A gente falou antes, Amém. mas deixar gravado aqui, conte com a gente sempre, Amém. porque a gente entende o que Obrigado. tá no seu coração, a gente Obrigado. entende. E viver próximo assim, a gente tinha uma visão, aquela coisa da visão, né? Total. A gente mergulhou na visão nossa e a gente tinha isso. E Total. agora vivendo e conversando e falando, Tudo clarifica. né? fica claro, É porque isso. você começa a conectar e as coisas vão se É encaixando, cara, e tamo junto. É isso. Eu sei que você vai fazer a sua imersão também. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, porque a gente vai ajudar a... Amém. Que isso Vai alcance ser mais dia pessoas. 20 de janeiro, aqui em Alphaville, São Paulo. É uma pressão acelera resultado. É um dia de imersão das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Vai ser uma imersão assim para aprofundar em identidade, no corpo, na alma e no espírito, né? Transformando a alma ali, desbloqueando a alma, limpando o coração para ter acesso direto na fonte que jorra as águas vivas. Esse é o intuito da imersão. E é o que a gente falou ali antes da gente começar a gravar. Essa imersão foi o que mudou a gente. Uau. Essa imersão foi o que abriu as portas pra gente Amém. entender o poder das coisas, da transformação, Amém. do posicionamento. Amém. Porque foi a primeira imersão que nós fizemos aqui. Caraca. Foi a primeira vez que nós víamos para algumas palestras e alguma coisa das reuniões de QGR, mas a primeira imersão que nós entramos foi aqui. E lá foi rápido, né? Porque foi à noite, né? Foi tipo de tarde pra noite. foi tipo Foi- poucas horas, né? Foi. Foi 2, 3 horas, acho, 4 horas. E aí foi, Passando. e aí foi lá que eu tive a primeira experiência assim de um desbloqueio, né? Destravar. Um destravar daquilo que a gente às E é vezes muito forte, né? É muito forte, cara. E assim, eu falo para que você que tá assistindo, não é porque o Ferguts está aqui não, mas se você tiver a oportunidade de estar aqui, estar no dia 20 de janeiro. dia 20 de janeiro, esteja, tá? E não é porque ele tá aqui não, é porque realmente você começa a entender quem você é. Amém. Você talvez não vai sair dali transformado, mas você vai sair com algo no seu coração Ativado. Né? ativado que É vai isso. levar você a se transformar no que Isso. Deus sonhou. É a primeira Isso. chave. Quando você monta um jogo de xadrez,
É o primeiro ali, o primeiro movimento é aquele ali. Depois as coisas começam a acontecer, você começa a se entender, as coisas começam a fazer sentido, porque você tem uma visão do que é isso, do que é essa ativação, essa transformação. Porque eu gosto de falar, porque assim, às vezes as pessoas falam, mas eu vou sair transformado. Não, você não vai sair transformado, mas você vai sair ativado. Na sua mente, na sua cabeça e no seu coração, a visão do que você precisa fazer para chegar naquilo que Deus sonhou. E, cara, o dia que eu fiz, eu arrastei o Leandro. O Leandro é grandão, cara. O Leandro tem 2 metros. Gigante, né? Eu arrastei ele uns 3, 4 metros facinho, assim, para desbloquear, e aquilo ativou. E aí eu falei para ela, agora eu entendi o porquê de tudo isso e Deus conduz o resto. Você falou uma coisa muito importante, que não sai transformado, mas sai ativado. Isso é muito fundamental. Porque a maioria dos lugares que eu já fiz treinamento, eu já fiz todos os grandes players que você conhece, eu já fui em todos. Eu conheço todos os métodos deles. Eles trazem um conhecimento para você seguir aquele receita de bolo. Isso eu ia falar, receita de bolo. Sabe, a receita de bolo? Isso é terrível, cara. Porque aí você começa a viver aquilo que o outro tá vivendo, e não é isso. Você tem que entender quem você é para você viver a direção que Deus tem para você. A imersão, a pressão, a ser resultado é para que ela não saia transformada, que ela saia ativada para ela se transformar com a direção que Deus vai dar no coração dela. Não o que o Marcos viveu, não o que o Marcos passou e não a receita de bolo que eu vou passar. Porque isso eu vou matar o chamado da pessoa. Eu vou matar a identidade dela. Então, cara, trazer a ativação do espírito, trazer a clarificação de quem é Deus para ela, a identidade dela, e ela começar a ser direcionada, porque a palavra diz que quem direciona e quem ensina é o Espírito Santo. Então por que eu vou querer impor alguma coisa aqui, dar uma receita de bolo? Essas receitas de bolo só mata chamado, só mata vidas, só mata identidade, só mata. Então obrigado, irmão. E é sobre isso. E assim, e eu saí de lá assim. Eu saí de lá querendo encontrar aquilo que eu precisava fazer. Amém. Eu não saí de lá com um direcionamento, com uma receita de bolo. É isso. Mas eu saí de lá como assim, cara, eu preciso... E naquela época eu nem falava do reino, então imagina agora. Você falava só de bloqueio, né? Era só desbloqueio e vral. Era Agora imagina, destravar e trazer o reino. Você tá doido. E trazer um entendimento profundo do reino. Vamos falar Gênesis 1:26 e você é isso. Não, é trazer a clarificação, palavra por palavra, você entender na alma quem você é. Nossa, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. É sobre isso, gente. É sobre isso. E se eu puder deixar um versículo aqui, deixa aí. Eu vou deixar Romanos 12:2 e Efésios 2:8. Você que está em casa, assista, leia. Romanos 12:2, né? Buscar a transformação da sua mentalidade para você viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E Efésios 2:8, que diz que eu e você e todos nós somos salvos pela graça e não pelas obras humanas. Então, acessa. Apenas creia em Jesus Cristo. Creia que Deus ressuscitou ele dos mortos, como diz em Romanos 10:9. Se você crê em Jesus, que ele é o Senhor, e que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e olhou para ele e falou assim: filho, você foi digno, agora você é Cristo. Você está salvo. Não é por obras. Está salvo. Marcos, mas eu tenho que buscar a salvação? A salvação é só a porta de entrada. Agora você vai ter que entrar no reino e viver a sua vida abundante e feliz. Porque você não viveu para viver essa vida miserável, essa vida medíocre que condicionaram você a viver. Você é um rei e você é uma rainha. Não esqueça disso. Top. Amém. Mano, tamo junto. Obrigado. É nóis. Valeu, gente. Valeu, galera. É isso.